É o Mundial. Tu começa no regional, na época, né? Hoje é nacional e mundial só. Mas como é que foi então? Conta pra Mas gente a trajetória do tal do Mundial de... Na nossa época, se atrapalhado não, a gente tinha tanta confiança, né, naquilo que a gente... Enxergando hoje, né, depois. Sim, na época vocês eram muito piá, né, cara? A cabeça de vocês hoje é outra, né? Sim. É mais fácil você assimilar o que aconteceu. Sim, foi às 4 da tarde. E a gente via aquele movimento ali no pátio do Inter, né? E pra nós, que éramos da base, pô, a gente vendo aquilo ali... Era o sonho, né? Era o sonho. No banco em casa mesmo. Mas via tudo. Acompanhava. O cara vai me matar com aquela bola. Porra, tudo errou de novo. Não, mas era ele. Faço o melhor jogo meu no clube. Aí sonho neto, pelas rádios e TV, o melhor jogador da partida. Mas nunca foi a fundo. Nunca soube o porquê de tantas lesões que acabaram, né, atrapalhando. Então jogaram juntos no Inter e na China. Guangzhou. Guangzhou. Nós chegamos O Diego chegou em 2008 e eu chego em 2009. Por indicação do humano. Sim, eu tenho uma teoria. Futebol profissional não é nada saudável. Até... O Tinga falou isso. Daí foi quando aposentamos juntos, anunciamos juntos. Eu lembro. E aí repercutiu legal. Foi legal. Fala, rapaziada! Como é que vocês estão? Tudo belezinha? A gente está começando mais um assado para esse conteúdo, ó, muito, mas muito bom, que a gente tá com números extraordinários, cada vez melhor aqui no canal. A gente já tá com mais de 2 anos de assado e hoje a gente tá recebendo uma dupla de 2, que é praticamente tipo assim, Chitãozinho e Chororó, Sandy Júnior, essas duplas assim que o cara não consegue falar só o nome de um, o cara sempre fala o nome dos dois. É Diego, Diego, não consegue falar só Claudinho Buchão, fala só, não consegue. É assim que funciona. E hoje a gente vai receber então o Diego e o Diogo. Antes de eu apresentar os dois, deixa eu fazer aquele pedido clássico que quem é da internet já tá careca de saber, que tem que se inscrever no canal e se quiser participar, comenta e deixa o seu like neste vídeo maravilhoso com essa dupla mais do que especial. E o Diego e o Diogo estão aqui para trocar uma ideia com nós. E ó, enquanto roda a vinheta para o assado, eu vou fazer um fogo com o meu acendedor sandeiro. Então faz o seguinte, enquanto eu faço o meu fogo com o meu sandeiro, roda a vinheta que a gente já volta com Diego e Diogo. Agora sim a gente tá de volta depois dessa vinheta maravilhosa. Deixa eu cumprimentar esta dupla maravilhosa, Diego. Agora eu não vou falar quem é quem, tá? Vou deixar as pessoas adivinharem. Muito difícil saber quem é quem. Difícil. Prazer. Que prazer estar participando aqui. Gostou? Eu tô feliz demais de receber vocês. Acompanho direto, só resenha top, resenha boa. E vamos fazer mais uma resenha bacana aí. Eu tenho certeza. Tá chegando bem esse som dos guris? Então, eu nem vou me apresentar, né? Não apresenta. Depois nós vamos ver se eles vão saber. E como é que se diferencia o Diego do Diogo, o Diogo do Diego? Duda, prazer estar aqui. Pô, quando a gente recebeu o convite, a gente ficou assim muito contente, né? Parabéns pelo programa. Obrigado, meu. E vamos trocar essa resenha aqui. Eu já ia me apresentar, mas vou deixar, né? Deixar mais pra frente. Calma. Faísca Fumaça, Pepe e Neném. Pepe e Neném a gente não gostava. Não gostava? A nossa mãe não gostava. Não, chamar Pepe e Neném ele não atende. Orientação. Ô meu, como é que se diferenciava quando vocês eram piá lá no Inter? Tem alguma característica? Um era meio campista e o outro ponta direita. Posição, né? Beleza. Tu é... Não, eu não vou falar quem é. Um era, né, mais atacante, outro era meia, tá vendo a posição. E agora se um desavisado aparecesse? Não sabia diferenciar. Era muito difícil, como é até hoje, né? Depois a gente vai falando os detalhes aqui. Mas se nós estamos... Se tu nos vê de longe, tu não vai saber quem é quem. Não vai saber. Tipo, quando você chegar dentro do carro, não sabia quem tava dirigindo. E o pior disso tudo é que, se tu fala um nome errado,
A gente vai comentar. Não, A gente porque, vai tipo, dar é uma letra que diferencia os dois, né? É uma letra, é uma letra. Então, Porque, na verdade, os nomes eram pra ser William e Wagner. Não, só um pouquinho. Seu João Carlos, o que aconteceu, tia? Só que aí a minha avó não conseguia pronunciar o William. Winner E e Wagner. Wagner. Winner com W. Winner. Com De W, vencer, de isso. vitória. Winner, o vencedor. E aí a avó não conseguia pronunciar. Aí fomos pro mais prático, né? Porra, ficou bem mais fácil. Bem mais fácil. Bem Bem mais mais fácil. Bem mais fácil. E eu não. Agora eu vou revelar quem é quem. O primeiro da dupla, assim, o Diego, porque ninguém fala Diogo Diego, né? Você fala Sim, Diego sim, Diogo. Diogo. E aí, como é que é pra ti ficar em segundo? Diogo. Aí, Agora sim, prazer, Diogo tá falando aqui. Não, mas tem uma lógica, né? Vai explicar o porquê. Sim, não, virou meu sobrenome. Diego é meu sobrenome. Diego e Diogo. E Diogo é o meu sobrenome. Sim, porque vocês, tipo assim, esse aqui é o Diogo do Diego. É Diogo assim, do né? Diego, é isso aí. Mas, na verdade, quando a mãe, né, engravidou, ninguém da família sabia que eram dois, Que seriam gêmeos. que seriam gêmeos. Então, foi feita toda uma preparação para receber um. Né, e na hora do parto, Ah, mentira. sim. A tua mãe não sabia que Ninguém era... sabia, ninguém sabia. O pai, Até nascer não sabia. até nascer. Aí nasceu o Diego, pá, tudo certo. O Diego veio antes. Veio antes, primeiro. Primeiro. E aí, quando o médico informou, mãe, Tem outro Calma dela. aí que- Não pode ser. calma aí que tem mais Nessa o pai quase cantou pra subir. Não aguentou a pressão. Pô, vai tudo em dobro agora. E aí correria 15 minutos depois de eu aparecer. Tu ficou ainda 15 minutos 15 lá. minutinhos guardado. Mas não é normal, tipo, que não vem na sequência. Aí é uma ignorância de que... Não Quando é- sei quando é também, dois, assim, normalmente... É muito tempo Eu essa acho diferença, não? que- Mas não sei também. Né? Eu acho que Foram 15 antigamente minutos, não então. tinha tanto recurso como tem hoje. Vocês estão com Pode que ser. idade? 38. 38. 38. Vocês é um ano menos que eu, então. Ou vocês fazem 39 esse ano? Não, Já- fizemos já 38. fizeram. De 85, Então nós. vocês são 85, tá? Eu sou 83. A gente é muito perto. Que muito na época da base, né? Se gerou muitas dúvidas se a gente era gato ou não, né? Achavam isso? Achava que a gente era 83. Por que, cara? Porque Tá, quando a mas gente conta a chegou- verdade aí hoje, então. Tá, é. Não. Já pulou uma parte? Nós saímos da barriga pra base do Inter direto. Não, vamos ter que voltar. O bom na resenha é O esse. bom é isso, que vai e volta. Vai. Tá, enquanto a gente... Deixa eu botar lá, porque ó, hoje o que eu preparei? Tá, tem a nossa carninha aqui, né? Um bifiante aqui. Tá bonito. Tá bonito isso aqui, tá hein? bonito. E o que eu fiz hoje? Isso aqui é novidade. Aqui, ó, um cogumelão, tia, com gorgonzola. Coisa linda, hein? Os guri merecem, tia. Isso aqui. E uma cenourinha só pra dar um gostinho. É isso, bem cuidado, né? E daqui a pouco eu vou botar mais um... queijinho. Muita gente me pergunta que queijo que tu faz. Eu faço um queijinho provolone, uruguaio. Diferenciado. 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 Tá, agora nós podemos... Aí saímos Voltamos da mãe. lá. Tá, então tá 15 minutos mais velho. Eu sou 15 Então minutos a mais gente velho. canta parabéns pro Diego. 15 espera 15 minutos. minutos. Não, e tem mais um. O Diogo nasceu, na verdade, eu sou 85 e 86. Não. Ele nasceu meia-noite e 15. Não. Não, isso é brincadeira. Não, isso é brincadeira. É, não. Mas, ó, aqui, ó. Não, que dia que você Mas tá de poderia aniversário? ser, né? 5 de abril. Ah, foi agora, Não, pô. aí já tem outra história também. 5 de abril, 4 de abril, aniversário do Do Inter. Do Inter. Inter, é verdade. Dia dia 4. 5. Não, o aniversário do Inter. É dia 4 de Dia abril. 4, Dia exatamente. 5, Diego e Diogo, dia 6 do Beira-Rio. E aí tem uma Meu ligação? Deus, porra, Não. é muito forte, Muito cara. forte, não tinha como. Mas o coroa de vocês era tão ligado ao Inter como vocês ficaram? Que planejou até a data de nascimento Até lá nosso. do nascimento. É, tia. o pai, imagina. O pai se criou também, né? Lá dentro. Assim como vocês. Assim como nós. E o pai foi... Tá na história... Teu pai foi campeão com o Inter, Campeão né? brasileiro, né? Em 79. Que foi o último título brasileiro nosso. Uhum. E o pai presente e atuando, né? Jogando. Então não tinha como ser diferente a nossa caminhada Cara, que loucura, meu. nas cores vermelhas. É muito forte a ligação Forte, de vocês forte, com o Inter, muito meu. forte. É legal. Cara, eu, agora vendo um cara de fora, tá? Gremista que vem de cá. Eu lembro muito de vocês. Tá, primeiro vocês foram campeões daquele sub-15, né? Sim, foi onde... Na verdade, sim, quando a gente chegou no Internacional, em 99, quando jogamos o FPAN, né? Foi quando a gente teve um destaque maior. E começaram Falar nos a falar gêmeos. dos Os gêmeos. E aí foi quando veio o primeiro apelido, que era o Faísca e Fumaça. Por isso que eu falou. Por isso que o Diego comentou o Faísca e Fumaça, que foi lançado lá em Alegrete. E realmente era uma faísca e uma fumaça, né? A gente era muito Era um no meio e outro na frente fazendo uma fumaceira. Fumaceira.
E aí foi quando teve o primeiro destaque, assim, das pessoas começarem a falar que, pô, tem dois irmãos, tem né? dois Tem gêmeos, gurizinhos. E aquela época era difícil, né, sair assim na mídia, né? Como A gente como tá é hoje, falando né? de muito tempo atrás. Muito né? tempo atrás. Isso, 1999, né? Então, assim, aí o pessoal começou a conhecer, a gente começou a ser falado ali, né? Bah, o G. E até pelo fato de ser gêmeos, né? É difícil, né? Chama atenção. Chama atenção. E a gente tinha qualidade também, né? E aí, a partir daí, a gente começou a ser falado e fomos até... E aí veio na sequência o Mundial Sub-15. Tá, o FIPAN é sub-13? Sub-13. Sub-13. Tá, esse foi que o Martin foi bem? Isso, o Martin tava lá. Era o Martin e o... Martin, o Renan no gol, não? O Renan, Renan, o Dani? O Dani. o Dani, Felipe Atirson, lateral esquerdo. Uma base boa, gente. O Maicon, não era o O volante? Maicon, volante. Maicon, volante. Giancarlo Meia, né? Kleber, que jogou no profissional também, jogou no Teu Zeca. Ah, o Kleber, ele foi pro Zeca. Isso, Kleber Almeida. Cara, esse time aí, vários caras viraram. Vários meu. vingaram. É um time O bom. Thiago Narras não tava, que é meu amigo. Não, O Thiago Navas ele é um ano mais Ele velho, acho né? que é 8-4. Ele é 8-4. 8-4. Então ele não tava no FIPAN. Não Mas ele tava. jogou com vocês, eu me lembro que ele era da base do Inter. Sim, mas ele era do 8-4, nós éramos 8-5, né? Aí- Labarte ali, O 8-4. Labarte é 8-4 também. Os guris sofriam, né, quando pegavam nós. Abraço, A gente um ano abraço, mais A novo. geração era boa, Dia. E o Labarde sabe disso. Pena que não tá aqui, ele sabe disso, que era barra Ele deve pegar, estar se mordendo dentro disso aqui pegar agora. os neguinhos, vai ser ruim. Ele não tinha, imagina, Lava de volante e nós nas meias. Vamos fazer nas meias. Tá, e vocês ganharam o FIPAN? Ganhamos FPAN. Ganharam o FIPAN. E esse Em FIPAN... cima do Santos do Diego Ribas. Isso que eu ia te perguntar. Eu lembro que tinha o... Porque eu lembro que eu sou muito amigo do Martin e a gente falava que o Martin tinha sido um dos melhores, se não o melhor desse Sim, FIPAN. Isso. E tinha, acho que, alguém muito foda, que acho que era o Diego. Era o Diego Ribas. Fez Que um porra. golaço contra nós de bicicleta. Já era diferenciado, né? Vai, imagina. Já era diferenciado. E personalidade. Então era pra ele, o Diego não tem 13 anos. A mesma coisa, quando o guri é muito bom, vinha essa aí. É, desconfiança. E achavam isso de vocês por causa do FIPAN. Isso. Porque, na verdade, quando a gente chegou na base, o Inter tava uns 2 anos sem vencer Grenal. Né? 2, 3 anos. Uhum. E aí, nosso primeiro Grenal, a gente quebrou esse tabuzinho, né? Lá no FIPAN. Não, lá esse foi no Cristal. No Cristal, No era o Cristo. campeonato Porra, tô regional. na casa do Grêmio. Na casa do Grêmio, Tá. casa do Grêmio. Então, assim, os gritavam a geração 85, que era a seleção 85, que chamaram na época. Uhum. Não vencia Grenal 2 ou 3 anos. E quem eram os guri do Grêmio? Tu te lembra uns pica aí que saíram de lá Não, com naquela vocês? geração não... Nenhum virou, assim. Nenhum virou. 85, assim... Foi 85... Não, vocês 38, não. Eu ia falar o Lucas Leiva mais Não, novo, o cara é mais 27. novo, mais novo. Mas tu pega naquela geração, né, de enfrentamentos que a gente tinha em 98, 97, quando chegamos, do Grêmio, assim, não teve nenhum nome... Nenhum que foi Não. muito... A base do Grêmio, realmente, na época de vocês, não O foi homem algo que virou, que chegou a jogar no profissional foi o Thiago Prado. Lembra do do zagueiro? zagueiro de perna canhota, É. assim. Mas foram Sim, poucos porque ali. esses né? guri, meu, quando vocês subiram, Aí tinha era quando o Grêmio tava fudido, quando caiu até pra Série B. Sim, tinha o Bruno Ferraz, que aí era 8-4. Sim, era mais velho, né? O Tavares. Eu não sei se Tavares. vai jogar ali no Não, o profissional. Tavares era do Inter, não? Era Do do Inter, Inter depois foi pro Ele Grêmio. foi pro Grêmio, é verdade. Mas era a geração mais... O Um Luiz ano mais velho. Felipe, só que o Luiz Felipe, O lateral direito. Só que ele jogava... Nós nos conhecemos no Inter. Ele jogou com nós Ele no era do Inter. Era do Inter. Aí depois de um tempo ele foi pro Grêmio. Por isso que eu nem boto nesse... Sim, não Esse bota nessa pacote. turma aí. Mas quando a gente chegou, daí foi quando a Vocês gente ganham. quebrou esse tabu e ficamos 3, 4 anos invictos sem perder. Grenal. Então, assim, tinha aquela desconfiança, pô, quem são esses guris? Surgiram do nada e de E repente... vocês surgiram do nada? Foi do nada. Nós jogávamos futsal. Uhum. Aqui em Canoas. Não era um campeonato muito conhecido, era o Citadino. E aí, a partir daí, nós jogamos 2 anos ali e nos levaram pra fazer um teste. Pelo teu pai, ou nada a ver? Não, nem foi pelo pai. É que o nosso irmão mais velho, o Thiago, Uhum. ele já jogava no infantil, Lá no Inter. lá no Inter. Uhum. E aí um rapaz ali que nos viu jogando esse campeonato ali em Canoas, conversou com o Jorge, na época o diretor, e falou, tem 2 meninos para fazer teste, até o irmão dele já joga aí. E aí começaram a enrolar, e aí o pessoal do Grêmio veio atrás De vocês? de nós. Uhum. E aí o pai avisou o diretor, falou, os caras do Grêmio estão em cima. Né? Se não arrumar um teste aí pra eles, eu vou ter que levar os guri pra Sim. fazer um Trabalho, teste né? lá numa Guri avaliação no trabalhar. Grêmio.
E aí foi quando marcaram, nós fomos lá, e a partir dali nunca mais saímos, né? A gente não entendia nada de posição de campo. Sim, porque era salão. Não, era nada, só futsal, não a gente só sabia jogava nada. futsal, então... No E tanto no- que a gente iniciou, nos colocaram no time com laterais. O Diego era um lateral direito e um lateral esquerdo. Porque tu é canhoto, né? Sou canhoto. E tu é perna direita. Sou destro. Tu é destro. E aí nos encaixaram, mas nós não tínhamos a mínima noção do que era um campo, né? Do que era... Espaço... Sim. Tinha Sim, mínima. aí a gente era novo, fomos aprendendo, né? Aí entra... né? Na época era uma treinadora, era a Beth, Uhum. né? E ela muito profissional. E aí foi nos ensinando. E a partir dali a gente foi crescendo dentro do clube. Aí Tinha veio uma o treinadora nos FPAN. anos 2000, cara. 97. Tu vê, né? Que era difícil, né, Era Duda? difícil. Porra, hoje em Né, dia é o difícil. preconceito, na época, então, tudo. Tinha uma treinadora que legal, era, velho, que era não a Beth, sabia bem disso. legal. E aí ganhamos o FPAN, aí depois chegamos à Copa Nike. A Copa Nike é o tal do Mundial. Mundial da categoria, Sub-15, Que né? é o que... É o Mundial. Tu começa no regional, na época, né? Hoje é nacional e mundial só. Mas como é que foi então? Conta pra Mas gente na a nossa- trajetória do tal do Mundial de... Na nossa época eram 4 etapas. Né? A gente jogou o regional, que jogou a dupla Grenal e a Caju. Uhum. E aí o campeão ia pro nacional. Tá. E aí nós fomos pro nacional, pegamos Santos de novo, Uhum. Do Diego. do Diego. Mas antes, né? Não, já vai resumindo. Aí pegamos Santos na final, ganhamos, fomos pra Sul-Americana, que foi no México. Uhum. E aí no México classificava 3 para o Mundial. Aí pegamos na final, foi o Necaxa, América. América do México, fomos campeões e depois fomos pro Mundial, onde ganhamos do Verde Kawasaki, do Japão. E lá no Mundial era tipo um jogo só? Não, Não, era fase de grupo. Era- fase de tipo uma Copa do grupo, Mundo, assim, né? tipo uma Copa do Mundo. Quatro Tu jogava a chaves. fase de grupo e aí classificavam 2, eu acho, pra depois ir fazendo os matos. E era todo mundo que era patrocinado pela Nike, era por isso? Não, Ou nada a ver? Não, nada a ver. Era só o patrocínio da Nike. Na época o Inter era topper. Era até Era então top, nem tinha nada a ver. não tinha com nada a ver, era competição mesmo. Né, que era Copa Nike, que era Mas assim, nesse Dudu, formato. muito, Como é que foi? Conta um pouco desse essa Mundial aí. viagem, assim, foi... E eu tinha sido... Como eu fui eleito o melhor jogador da fase nacional, Uhum, eu fui convocado para a seleção sub-15. uhum, E era um ano mais velho, né? Eu fui com os 8-4 e eu 8-5. uhum. Por uma viagem de 50 dias na Europa. Uau, velho. Aí tu imagina, primeira vez que eu tava saindo, né? Eu tinha aquela ligação, né? De irmão gêmeo, tava sempre junto. O Diogo não foi nessa, né? Só eu fui convocado. Diz que quando o avião subiu, o Diogo... A lágrima... Primeira vez vamos jogar separado. E eu apavorado também, né? 50 dias na Europa. É tempo, né, tia? Mas assim, experiência e Única, aprendizado que eu lembro até hoje. Aí do Mundial da seleção, né? Que eu tava na Hungria na época. Uhum. Eu fiquei 2 dias lá na casa do treinador de um time da Hungria que iria participar do Mundial na Nike. Eu fiquei na casa deles, porque eu ia com eles encontrar o Inter na Holanda. Ah, tá. Tu já ficou pra lá. Eu já pra fiquei lá participar. direto. Encontrou direto Cara, no ficou Mundial. uns quase 6 meses fora de casa. Bola. E tu, pô, piá, morando com teus coroas. né, com Primeira, teus pais, era a primeira que vez, sai. assim, então eu lembro que foi marcante, né? Mas foi um aprendizado, assim, que até hoje eu lembro com muito carinho por tudo aquilo que eu vivenciei lá, né? Eu tive a oportunidade de conhecer a Itália, fui para a Hungria, né? Tivemos na Inglaterra, tudo por conta da seleção. Essa seleção jogava o que era o campeonato que tu foi? Foram vários torneios, né? Na verdade, era uma preparação para o Mundial que ia ter. O Mundial não ia ter o Sul-Americano da Sub-15. Uhum. Né? Então era a preparação. A gente foi jogar um torneio na Itália, aí depois ficamos fazendo amistosos Mas ali tu tava titular na seleção brasileira. Eu era reserva, como eu era um ano mais novo, Uhum. Ah, claro, óbvio. era mais difícil, né? Na época tinha o Bruno Moraes, que era um dos principais jogadores do Santos. Ah, eu acho que E eu depois lembro. jogou no Porto, né? Acho que eu lembro desse jogador. Um centroavante. ele. Centroavante, isso daí. O irmão dele joga ainda. É o Júnior Sim, Moraes, que tá no Corinthians? Isso, o Júnior Moraes, esse daí. Exatamente. É. E aí, mas foi aprendizado. Aí depois eu encontrei os guri lá na Copa Nike, e a partir dali, foi assim, momentos que a gente... E quem foi? Tu foi o melhor da Copa Nike também? Eu fui o melhor do Nacional, Uhum. o Diogo foi o melhor da Sul-Americana, e eu fui o melhor do Mundial.
Que loucura. as Nossa, três- era os infernos mesmo. As né? 3 plaquinhas Tão pararam lá? em casa. Estão tudo em casa guardado. Aham. Porque, meu, por muito tempo a placa deu uma puta de uma polêmica, lembra? Sim. Culpa de vocês, cara. Ah, tá, a escrita, né? Um campeão mundial, né? Pô, a gente ficou super. Pô, pra nós foi o máximo, né? Sim. Só que acabou depois até se tornando uma zoação da parte do Grêmio, né? Com o Inter, Sim, né? porque sabe que essa história é famosíssima, né? O jurídico pelo que eu ouvi falar, não sei também agora, acho que era isso. O jurídico do Grêmio deu uma caguetada na FIFA. Os caras estão dizendo aqui que são campeão mundial da FIFA. Tá, sim. E aí mandaram os caras tirar lá a placa do Inter. E tiraram. E tiraram. Tiraram. Mas pra nós foi o máximo, né, Porra. Duda? Pô, a gente passa. Imagina, a gente com 14 pra 15 anos tá estampado lá no Beira-Rio, né? Saber que Foram vocês, né? É, que a gente foi teve a participação direta daquilo. campeão daquele mundial acontecimento. sub-15. Pô, foi demais, pra nós foi demais aqui, né? E foi aí assim começou. o momento, né? Começou a projeção. A projeção. Mas me nossa, fala E mais até, desse assim, campeonato. até era assim. um momento que o clube, o Internacional, não tinha títulos, né? Sim, não naquela tinha aquele época. mundial, Tava o muito mundial tempo, de né? 2006, não foi tinha, antes? mas não tinha. Né, fazia tempo que não ganhava uma Sim, Copa do Brasil, tinha um ganho a Copa do brasileiro. Brasil em 92. Era o último título, Era né? o O último, último título, e Libertadores nem chegava. Sim, claro, Então participava aquilo pouco. assim pro torcedor, Bah. foi. Não me lembro, tia, era o inferno isso aí. Esse aí foi usado por muito tempo como algo gigante no Inter, né? Sim, sim. E depois, porra, se viu, o Inter ganhou a Sul-Americana, a Libertadores. mas aí tu vê, né? Foi uma virada de chave daqui a pouco. Aquela situação também da equipe sub-15, né? Ganhar aquele título e começar, né, o clube a reestruturar de novo, né? E a reestruturar para receber os guri que estavam vindo da base. Mas deixa eu Sim, perguntar, a esse preparação. título pressionou vocês em termos de carreira profissional? De uma certa forma, acredito que sim, né? Porque aí se criou muita expectativa, né? Em cima de vocês Mas dois, mesmo- principalmente. mesmo de uma que forma geral, inconsciente. né? É. De uma forma geral, porque Mas muito em cima de vocês, né? também. Né? E da categoria, né? Porque tinham bons nomes. Né? Jogava Renan ainda, jogava Dani Moraes, O próprio Martin, o próprio Marte que era Carvalho. um dos destaques, né, da categoria. O Marte era muito bom, né? velho, Tinha o nessa Maicon, que acabou depois jogando no profissional também. Então, assim, tinha bons nomes ali. Né? E o Inter vivia uma fase diferente, era uma fase difícil. Era uma fase bem Era uma mais fase difícil. difícil. Porque é difícil, hoje a gente está trabalhando ali, estamos inseridos dentro da categoria de base do Inter. E a gente vê a dificuldade que é ter 6, 7 jogadores num nível Alto. alto. Né? Como vocês tinham, né? Sim, como a gente tinha no nosso plantel ali, pô, o Diogo acabou de citar. Eram 5, 6 jogadores com Um alto nível nível. Uma projeção, né? Muito Né? Uma grande. pra projeção chegar. grande numa categoria só. Né? Ah, Então, isso realmente é. só que a pergunta que tu fez pro Diogo, né, se pode ter atrapalhado ou não, a gente tinha tanta confiança, né, naquilo que a gente... Enxergando hoje, né? Depois. Sim, na época vocês eram Mas muito piá, né, cara? A cabeça de vocês hoje é outra, né? Sim. É mais fácil você assimilar o que Sim, aconteceu. Com certeza. Sim. Tá aí hoje, eu e Diego, Então, assim, olhando pra trás. talvez o inconsciente pode ter atrapalhado, porque pô, desde os 13 anos a gente era falado. E aí o Inter não ganhava nada. E aí lançaram todo, não, os guri que vão resolver É a o nossa problema. vida. É esses dois aí. E eu costumo falar, Duda, que a gente deu certo, porque a gente conseguiu virar profissional, nós jogamos no profissional do Inter, né? Eu ali no Brasileiro, joguei praticamente 2 anos. Pô, o primeiro Grenal eu joguei com 17 anos, eu tava pensando isso esses dias, eu joguei com 17 anos no primeiro Grenal. É aquele que tu ia O do Olímpico primeiro, que foi Contra o 2-1. Roger, que tu Não, jogou esse foi o depois. depois, e eu tinha 17 aí ainda também. Então, assim, hoje quem é que joga com 17 anos? Não, é Tipo, raro. um Grenal. É raro, é bem raro. É difícil? Não, porque realmente tu era diferente. Porque senão Exato, tu não é, subiria. exatamente. Exato. Não, acho que duas coisas, né, Diego? Assim, tu era diferente e o Diogo também era. Mas acho que o Diego teve uma projeção maior, depende pela posição que tu jogava, né? Exatamente, Sim, que eu sim, iria falar aqui, Duda, porque o nosso jogo aqui no Sul, os meio-campistas, tu pode ver que os caras são tudo Porrada, É que força, apanha gente. muito. força. O Diogo já era um jogador mais técnico, Uhum. de jogar, né, de cartear o jogo. E na época a gente tinha os meio-campistas, né, era o Claito, era o Flávio, era o Daniel Carvalho, Cleiton Xavier, Ah, tava, né? o Daniel Carvalho é uma massa. uma massa. Então, tudo jogadores
que se encaixavam na característica de jogo aqui do nosso futebol. Né? Então, muito por conta disso, né, que o Diogo não teve tanta oportunidade ali. O cheiro tá bom, hein? O cheirinho tá bom, bom, né? Tá começando a desconcentrar. Tá começando a ficar difícil conversar, entendeu? E Mas já vai vir. a minha situação já era mais diferente. Eu era atacante, né? Então, atacante, o pessoal já não olha tanto pra parte física, né? Sim, acaba olhando mais E pela até qualidade. o meu estilo de jogo era diferente do Diogo. Eu era um jogador mais driblador, mais agudo. Hoje tu seria um extrema pela esquerda, né? Extremo. Seria um extremo. Na época era dois atacantes, Antigo né? ponto era. Eu lembro. Você jogava assim, né? Ponto e o camisa jogava nove. aberto e um centralizado, né? Sim. E aí, só concluindo, né, Duda? Então, eu costumo falar que a gente conseguiu dar a resposta. Talvez não da maneira que todo mundo ali criou aquela expectativa de Ronaldinho Gaúcho, né? Nos comparavam, muito né? perto de vocês, né? Nos comparavam, são os Ronaldinho, né? Que vão dar a resposta agora pro clube. Como o Grêmio surge o Ronaldinho, vocês vêm logo depois. Logo depois. A sequência. E aí é muito... Pode falar. Não, conclui. É até legal dizer. Parou ímpar. Parou aí, vamos ver quem fala. Não, e é muito do momento do clube. Né? O Inter, um ano antes, tinha quase caído para a segunda divisão. Sim, o negócio do Paysandu aquele. Tá. Exato. E aí o Inter investiu, né? Gastou. E aí, em 2003, não tinha recurso. E aí que foi quando subiu aquela leva, né? Subiu o Daniel já tinha subido no ano antes, o Chiquinho também. Aí vem o Diogo, vem o Nilmar, vem o Cleito Xavier, vem o Ismael, que jogou também o lateral esquerdo. Né? Muitos jogadores da base que subiram nesse período. E aí era um período de transição. Né? Se a gente tivesse subido talvez em 2006, né? Na época do Pato, do Luiz Adriano. Provavelmente em 2005 tinha um time muito bom, né? Não que o time de 2003 não fosse. No tanto que foi até não, o Diogo, final mas então deixa que eu falo. O time de 2005 era muito menor que o de 2003. Não tinha comparação. Não, mas o nosso de 2003 era muito competitivo. Não, né? eu sei. Era um tanto que ganha do Grêmio num tanto Grenal. Que ganha do Grêmio, exato. E era bom. E o time do Grêmio era muito bom. Muito bom, né? Duda, vamos ser franco, né? O time do Grêmio era bem melhor que o nosso. Era melhor que o do Inter. O time do Falei Grêmio... com o Daniel num assado que eu fiz, gravei lá em Pelotas com ele, e nós falamos, e ele admitiu, cara, o time do Grêmio era muito melhor que o nosso. Era o time que foi campeão da Copa do Brasil em 2002. Praticamente. E é eliminado numa Libertadores roubada ali pro Olímpia, então tinha Claudio Miro, Roger, Derlei, o Gilberto, os Rodrigo ali, acho que o Fábio tava ainda. O Caio Ribeiro. O Caio Ribeiro, que hoje é comentário. Então esse time era bom. Era um timaço, o time do Grêmio era tipo Christian. Acho que o Christian tava, exatamente. Era um timaço. E o time de 2003 chegou até a última rodada, né, brigando no Brasileiro para classificar para a Libertadores. Então, toda aquela dúvida que tinha no início da temporada, desconfiança, vai brigar para não cair. Vocês... Né? A gente conseguiu mudar esse pensamento, né? Essa visão e quase chegar na Libertadores. E aí entrou numa fase de Sul-Americana. Foi quando o Inter começou a jogar de novo. A voltar... Porque tu joga numa Bomboneira e faz um gol, né? Sim, né? Só antes, né? Um nome que foi extremamente importante para essa mudada de chave, Muricy Ramalho. É ele que leva vocês? Ele que não sobe. É ele que sobe, ele que faz esse trabalho. Ele que faz esse trabalho todo em 2013. Ele era um gestor de vestiário, de pessoas. Porque ele controlava muito bem o nosso grupo ali. Ele conseguiu fazer aquela mesclagem ali de... Que é difícil, né? Subir uns moleques, ter que ensinar, entre aspas. É difícil. Ali no elenco já tinha ali o Klemer, tinha o Bolívar. O Bolívar chegou... E o Bolívar chegou em 2004. 2004. O Bolívar chega em 2004? 2004, acho. Tem certeza? Bom, não, acho que foi 2003, você sabe mais de Inter do que eu. Mas... Acho que foi 2003. Mas durante Mas enfim. O zagueiro Luiz Alberto. Sim. Né? Luiz Alberto. Aí tinha o Claito, o Vinícius, zagueiro. Né? O Wilson que veio. Sangalete. André Cruz, né? André Cruz, que tinha uma história ali, né? Uma história. Acho que jogou a Copa do Mundo, se não me engano. Jogou a Copa do Mundo. Jogou, né? Então o Muricy conseguiu fazer essa ligação que deu certo, deu muito certo. Né? A gente conseguiu
quebrar o tabu ali dos Grenais, que não vencia há quase 3 anos. Que é aquele gol do Daniel, Do né? Daniel, Girando. Daniel Vinícius e até tem uma história ali em 2003, nesse Grenal, o Muricy queria me botar pra sair jogando de meia. Né? Fazendo o segundo atacante, vindo um pouquinho mais recuado. E eu lembro que eu falei pro Clayton, né? A gente era muito próximo. Falei, bah, Clayton, eu não me sinto à vontade, né, pra jogar de meia. Quem me botava a jogar, me bota de atacante. E aí a Gaúcha, no outro dia de manhã, numa quinta-feira, né? Tava só eu e o Diogo em casa, nossos pais estavam na praia, ligou pra mim. E aí... E era a época que a gente tinha contato direto com Sim, era mais jogadores. fácil. Sim, era mais fácil. Hoje é Era quase impossível chegar num praticamente... cara aí. E eu acordei ali com a ligação, atendi. Aqui é da Gaúcha, queria fazer uma entrevista, né? Mas por celular ou número de casa? Por celular. Tá. Queria falar do Grenal, né? E o que tu acha? Como é que tu tá? Vai sair jogando? Aí eu falei, inocente, né, Duda? 17 aninhos. Falei, se for pra mim sair jogando fora da minha posição, eu não quero jogar. Boa. Dei essa, Duda. E nisso, o Amaral, né? O Amaral Amaralzinho, que era o tinha volante, acabado de chegar no Grêmio, fizeram a mesma pergunta pro Amaral. O Amaral, olha, eu não tô bem fisicamente, mas se tratando de clássico, pode contar comigo que eu quero jogar. Sim, aí. Aí no outro dia, na 0 hora, enquanto um quer jogar, o outro não quer. E eu lendo aquilo, Duda, eu falei, meu Deus, e tinha treino de tarde, eu já tava vendo todo o cenário, né? Quanta coisa o cara tem que... A cabeça já entender, né? ficou assim, ó, explodindo. Eu falei, meu Deus, eu vou chegar no Tu pode ir Beira-Rio. comendo enquanto isso, tu fica à Tá vontade. bom, né? Eu gosto de escutar essa resenha aqui. Não, mas vai comendo e escutando. É aqui, ó, Duda. Eu vou chegar no Beira-Rio, Isso aqui é o quê? já vendo toda... Isso é cogumelo com gorgonzola. Que isso. Isso é bom Só demais. vai dar energia. Duda, aí cheguei no Beira-Rio, eu falei, o Muricy e o Paixão vão... te comer vivo, Vamos né? comer vivo. Aí cheguei no vestiário, o Paixão me olhou assim, de cara com o Paixão. Eu falei, moleque, tu foi muito experiente. Eu falei, é isso aí, Paixão. Mas qual foi a tua experiência no time? De ter enganado, ó. Caralho, claro! É isso aí, É fala isso pra aí. eles que tu vai jogar de meia. Mas aí, resumindo, né? Aí depois a gente foi falar com o Muricy, que eu chamei o Clayton, aí o Clayton chamou o Klemer e o Sangalete. Os líderes, Aham. E aí falaram pra ele, o Diego não se sente à vontade. não É, bota ele. Vamos lá conversar com o homem. Aí fomos lá na sala do Muricy, uma conversa bem franca. E o Muricy, não, fica tranquilo, então, moleque, se tu não se sente à vontade, não vou sair jogando contigo e a hora que precisar eu vou te colocar no jogo. E tu te lembra como é que... Come aí o jogo. Agora eu vou, né? Tu tava no banco nesse jogo. Eu tava no... Não foi Ainda pro tava na jogo, mas base. tava no... Não, tava no grupo. Tava no grupo. Duda, quando for assim, não precisa sujar 2 garfos. Ah, vocês vão repartir a parada. Eu tava Os no homens fazem tudo junto, até comer o mesmo negócio. Não, mas tava no grupo, né? Acompanhei todo esse processo, né? Inclusive o telefonema. Inclusive, eu falei, aí tu foi juvenil demais, né? Quando desligou, eu falei, não acredito, mano, não falou isso. Mas, né, aí no fim deu tudo certo. Né? Teve o clássico, vencemos. O Inter ganha o jogo. Ganha o jogo, vira a chave, daí tem os destaques ali da base, né, que vão bem. E cada vez daí tu começa a dar mais força Pra base. pra base, né? Pra base. No tanto que, quem ganha no Diego, Nilmar e Daniel Carvalho, né? Era o trio de ataque. Era o trio, era muito bom esse trio. Vai, foi Tá, embora. esse Grenal, o Grêmio sai ganhando. Tá ganhando e perde muitos gols no primeiro tempo. O Vinícius faz um gol de cabeça, Aí o se eu não me Vinícius- engano. O Vinícius empata e no final do segundo O tempo, Daniel, aquele que Carvalho ele faz o gol da... Fica brincando da dentro da virada. área com a coisa meio de futsal, assim. É. Isso, qualidade, E aí- né? E aí Daniel. na sequência vem o Grenal do Beira-Rio, que daí é o Grenal que marcou O Diego. o Diego. Né? Eu O até Grenal escutei um programa. Qual que tu pegou? O meu é esse aqui, né? Pode pegar Não, que esse é o tu meu, quiser esse é o aí. meu. Qual o programa? Que tu entrevistou o Roger, e aí tu comentou desse Isso, lance. com o Roger Massado aqui. É. Aí O que ele comentou. falou, né? Tu te lembra? Vai. Não tem problema, isso aqui é tudo ao vivo. Ele Pega lá, falou. não. Porque Não, assim, não, ó, um segundo, Diogo. Esse aqui vai pro corte depois. ô Duda, Pega ali, ó. Pega no chão, não deixa. porque não, o pega Tinga aqui. contava uma resenha. Hum. Né? Depois a gente jogou junto com o Tinga ali quando ele veio pro Inter. O que ele contou E desse ele Grenal? falava, porque o Roger, ele ia pra academia, fazia.
todo aquele reforço dele, né? Sim. E aí diz que no outro dia, ou 2 dias depois do clássico, os caras chegavam pra ele, ô Roger, o que aconteceu? Tu aí todo forte, pô, pegou o grisinho, magrinho lá, né? E o Roger, pô, eu não sei o que aconteceu, né? O menino tava endiabrado naquela tarde, e realmente, aquela tarde eu tava... Mas é aquela coisa, a gente concentrava no Beira-Rio, o jogo foi às 4 da tarde, e a gente via aquele movimento ali no pátio do Inter, né? E pra nós, que éramos da base, pô, a gente vendo aquilo ali... Era o sonho, né? Era o sonho. E aquilo vai te dando força, né? Ajuda Algo muito. assim, ó, Duda, que vai vindo, vai vindo. Eu lembro quando chegou na hora do jogo, eu tava assim, ó, a 1000. Sim, A 1000, eu tava crescendo. pingado. Imagina, e concentrava no Beira-Rio, né? Eu Então, dormia lá, tia. Dormia lá. Sim, Dormia lá. o Olímpico era assim. Os caras dormiam no Olímpico. E aí tu vê toda aquela movimentação, né? né? A gente chegava na janela, era na torcedor. cortina, né? Mais pior. Caramba, muita gente hoje. Vai ser uma loucura isso aqui. Imagina, desde cedo, né? Porque clássico, os torcedores chegam cedo, né? Vem muita gente Sim, fora. fica fazendo churrasco ali. E aí tu já nem dorme desde cedo, né? Porque tu já fica escutando a movimentação, né? O foguetório. Sim, acordava. Mas tu já vai aí, tu entra no clima. Total, né? Não tem como não. Pô, Como é que foi assim? Me fala um pouco como é que foi antes desse clássico assim. Ele falou que tu ia jogar quando? Tinha alguma Não, coisa? aí O que nesse eu já tinha jogado, acho que um jogo antes de titular, né? Porque Que daí é o jogo do retorno, né? é o jogo do retorno, exato. Que Aí a gente- foi o jogo do retorno. Ó, enquanto um fala, o outro come, tá? Não, Vamos tá fazer bom. assim, daí a gente Vai. vai dividindo as funções pra todo mundo se dar bem. Foi o jogo do retorno, então eu já vinha jogando. Eu Uhum. acho que eu já tinha feito 2, 3 jogos de titular. E eu lembro que o Clayton foi muito importante também, Duda. Logo que eu subi, nós fomos fazer um jogo contra o Pelotas. E aí o Muricy vem, chama o Clayton e fala pro Clayton, Clayton, posso colocar o moleque? E o Clayton pode botar. E a partir dali o Muricy começou a me botar nos jogos. Muito como- por conta da confiança Como é importante, né? O grupo também, né? É. Tipo, confiar em vocês. a Porque o importância Clayton da era, confiança. por ser cria da casa, né? Agora eu vou. Entender todo esse processo de quem vem da base, que às vezes não é tão simples tu chegar no profissional e ser bem recebido, né? E é uma fase importantíssima, porque se tu queima essa etapa, Fudeu. né? Aí não é difícil Não, eu de, acho de mesmo. funcionar. Subir, né? Subir, cara, tem que também ter a hora boa de subir. Tu tem que ter esses caras pra te receber bem, pra te dar confiança, né? Óbvio que eles vão te dar limite, porque tu é guri e tu acha que daqui a pouco tu pode tudo, né? Então tem que ter esses caras pra, né, te repreender na hora que tem que te dar uma dura, mas também te dar o carinho na hora que tem que dar. E o Clayton fez todo esse processo, sim, foi importantíssimo. Pra vocês dois, pra Pros ti dois, também. pros dois. O Clayton e o Vini, que eram os dois da casa, né? Uhum. Mas que já tinham rodado fora e tinham retornado pro Inter. Então conheciam toda a estrutura, Como se funcionavam as coisas. como que funcionava, e eles foram importantíssimos nessa transição minha e do Diogo, né? Porque não é todo mundo, né? Come aí, deixa eu... Come, Fala come. aí, fala. Porque não é todo mundo, né, que... Come agora eu falo. Não é todo mundo que tem essa visão do profissional mais velho, né? Não, os caras líderes, tem muitos assim que não te dão moral, né? E aí eu cito o exemplo do Fernandão, foi um cara que também chegou depois, mas já tinha, né, uma história no futebol, e ele fazia a mesma coisa com os guris que subiam da base. Então, assim, a importância do De cara ter saber, esse cara. do clube ter e do cara saber que eu preciso fazer esse processo. Uhum. Que se tu não tem esse entendimento, não tem essa leitura, senão Então, pra vocês, esse cara foi o Clayton. o Clayton e o Nego Vini. Os dois foram fundamentais assim, na nossa caminhada e na nossa trajetória Sim, claro. profissional toda, né? E tu... Até por aprendizado depois, né? Pra gente fazer esse mesmo tipo de recepção nos outros clubes que estavam. Sim, porque depois vocês... Porque eu lembro que tu foi pro Santos e tu foi bem no Santos. Isso. Na época, né? Eu cheguei lá no Santos, eu peguei os últimos 7 jogos ali do Robinho. Na verdade, quando eu cheguei, o Robinho não estava treinando, porque ele estava naquela... Quem queria ir pro Real Madrid, o Santos não queria liberar, queria mais dinheiro, um valor mais Que ano alto. era isso, Diego? 2005. Tá. 2005. Porque o Inter...
Santos é campeão brasileiro em 2002, com aquela geração 2002 do Diego. e 2000. Do, Isso, do Diego do de Robinho, e né? depois foi 2004, acho, campeão. acho que campeão também em 2004. Então, o time do Luxemburgo. Santos era um timaço. Mas aí tu vê, Duda, eu tava acostumado com o vestiário do Inter, né? A gente comandava no vestiário, comandava no bom sentido, né? Sim, eu digo, Era vocês alegria, era risada, era Vocês resenha. faziam o era negócio uma- acontecer. A gente não tinha noção, né? Daqui a pouco do que era um profissional, né? Se jogar no profissional. A Sim, ali responsabilidade. parecia a casa de vocês. Exato, resumiu tudo, Duda. Era a nossa casa, a gente se divertia, né? A gente era... E aí fui pro Santos. E aí peguei um vestiário completamente diferente. Que os caras já não resenhavam muito, vaidade lá em cima. E quando eu cheguei, o Robinho não tava treinando. Por causa disso, desse imbróglio aí com o Real Do Madrid. Real Madrid. E aí eu, cara, aí estranhei assim. Falei, nada a ver com aquilo que era lá no... Tipo, mas Lá não no é assim Beira-Rio, que era né? lá, né? Não, Aí tu já começa a deu- conhecer a realidade do futebol negócio. profissional, Aí, Eu aí tinha lembro o... que eu fui umas 3 vezes, eu acho, lá pra Santos. Eu segui no Inter. Sim, tá, tu continuou no Inter. E aí fui visitar, né? Muito por conta disso, né? Que não se sentia tão à vontade, né? E batia a saudade também da... E aí o Diego te ligava, mano, vem ficar um pouco comigo Pô, e aqui. na época era acessível pra caramba as passagens, né? Hoje em dia tá impossível. Hoje fazer 3 visitinhas assim não é bem assim. Alô, companhia aérea, se quiser participar aí do assado aí, porque tá feio agora, senão tá louco. E Aí tu ia lá pra ver o teu irmão, Aí visitava lá. e aí mas tu entrava no vestiário Não. Aí era no apartamento. Era mais pelo que ele Mais te dizia. pela- Sim, né? E conversávamos muito, né? E aí Mas tu, passava... só rapidinho, desculpa, eu não quero interromper. Tu sai do Inter e vai pro Santos. Isso, A aí tua- do a Inter tua- fui pro Santos. A tua ida é isso. E aí o Robinho tá fora, o vestiário ali ruim, clima ruim. Na época lá tava o Giovani, né, o meia. O que descoloriu o cabelo. ali. Isso. Zé Enias, Putz. o Kleber, Qual o Kleber? o lateral chicletinho. Ah, tá, que veio pro Inter depois. O goleiro era o Fábio Costa? Fábio Costa. Porra, pegou um Ricardinho. cara bom, hein? Ricardinho, Uau. meia, Ricardinho. O Basílio, do Grêmio, que jogou no Sim, Grêmio. o Carequinha. O Elton aqui, garoto do Grêmio também. O Elton tava lá também. Tem um problema de visão. Aham. Quem que era o lateral? Pô, cara, bom esse time aí, hein? Bom pra caramba. O PC, que tinha jogado no PSG. Cara do Fluminense. O PSG. Jogou no Tem uma PSG. história do PSG aí Tem que ir depois. lá na base, Aí Sim, eu vou ia ter que voltar perguntar- na base depois. Não, mas eu ia perguntar se vocês não tiveram propósito, porque, né, Depois o Diogo fala essa história aí. E aí, vestiário ruim. Não tinha conversa, não tinha muito como que eu tava acostumado no Beira-Rio. E aí a gente ia jogar, fiz o primeiro jogo contra a Ponte Preta, eu lembro que fui bem pra caramba no jogo. era um paulista, Não, era o brasileiro já. brasileiro. E depois fiz o segundo jogo, fui bem também, Duda. E aí eu lembro que o diretor chegou em mim, numa segunda-feira, numa terça, e falou, ó, se continuar assim a gente vai te comprar. É só continuar o que tu tá fazendo. E aí ia ter o jogo contra o Corinthians, clássico, né, na Vila. E eu titular. Aí tá, fui pra concentração. Aí no outro dia já um murmurinho ali no ônibus, né? Ah, viu quem tá aí? Viu quem chegou na madrugada? Quando vê, sobe o homem. O Robinho. E aí o ambiente já mudou, já. Tu vê, com 18 anos... Não, com 18 não, ele já tá com 21. 21. E ele era um líder. Com 21 anos ele era um líder. Mudou o vestiário, Duda. Foram 7 jogos com o Robinho, 7 jogos sem perder. Viemos jogar aqui contra o Inter, no Beira-Rio. Eu lembro que o Galo me chamou, o treinador. E aí eu queria saber, né, qual que eram os pontos fortes do Inter. Eu lembro que o Fernandão e o Tinga se procuravam muito. Se procuravam muito dentro do campo. Neutralizamos a jogada, que era a principal. E aí ganhamos de 1-0 aqui. Mas o legal foi que a gente chegando no Beira-Rio, aí eu subindo ali pro campo, e a torcida toda gritando meu nome. E eu, pô, na hora ali, né, só não chorei por detalhe, mas, pô, fiquei arrepiado. Carinho que a torcida sempre teve comigo e com o Diogo, né? Porque é difícil hoje tu ver um jogador que sai, né, era a promessa ali da base, saiu, né, e regressou jogando contra, e a torcida te aplaudir Não é. e gritar o teu nome,
né? Eu acho que são poucos, né, que acontece Não, isso. é raro. Então, assim, a gente tem um carinho muito grande por eles. E aí, resumindo, aí tive uma lesão no Santos, né, no jogo lá contra o Paysandu, de adutor, e a partir daí aí perdi a sequência, né? Porque eu voltei, não estava bem fisicamente no jogo contra o Flamengo, de titular, aí já não fui tão bem, e aí a partir dali o Robinho já tinha saído, a gente começou a perder os jogos, o Galo saiu, aí vem o Nelsinho, aí começou uma série de... que acontece no futebol, né? Aí os resultados não vêm, aí começam a achar os culpados. Eu lembro que na época o Nelsinho não conseguiu ter os resultados, ele pegou um dia, o diretor me ligou, ó, não precisa vir treinar. Imagina. Eu, como assim? Não, o Nelsinho afastou tu, o Léo Lima, o Bóvio e tinha mais um, o Flávio lateral. Disse que vocês não estão se dedicando, não estão entregando tudo no treino. Mas tudo resenha, Duda. Tá louco. Tudo resenha. Eu falei, cara, como assim que eu não tô... Ainda mais eu, né, que não tô entregando. Não, o cara não pode dizer que você se dedicava, né, meu? Ah, não podia. Mas tudo por conta do resultado. Então é aquela coisa. Às vezes, né, o pessoal que tá fora não sabe o que tá acontecendo mesmo dentro. E aí os caras, para protegerem, né? Pra dar uma desviada, né? Para dar uma desviada, Sim, do foco. Exato, para tirar o foco, vão tentar mexer aqui. E aí, a partir daí, aí já perdi espaço, foi quando eu retornei pro Inter. E aí depois saí emprestado de novo pro Figueirense. Tá, mas calma. Vamos acelerando. Volta, porque tem o jogo da Sul-Americana, que tu tava na primeira passagem. Tá, aí foi. Tem Tá, jogo contra o Boca Juniors que é legal. A gente pulou Porque o de- Diogo falou um negócio interessante, porque vocês ajudam o Inter a subir, A chegar numa... a chegar num campeonato num- aqui. E esses dias eu trouxe o Fernando Carvalho e ele fez muito esse trabalho de tipo assim, cara, vamos acostumar os caras a jogar futebol, competição internacional de novo, coisa que o Inter tinha desaprendido, né? E aí vocês fazem uma Sul-Americana e que elimina o Grêmio, eu acho, se não me engano, na fase regional, isso, não? Isso, no Grenal, 2 Eu Grenais. acho que é o Chiquinho Foi que faz. 3x1 e perdemos... Foi 3x1 2x1 aqui. Não, 3x1. Desculpa. 2x0 aqui no Beira-Rio e 2x1 lá. Não, mas aí na prorrogação, não era? Não. No A gente tempo ganhou normal? no Beira-Rio 2x0. Tá. Perdemos gol pra caramba. Foi tipo o Grenal de 2003 ali Sim. do Gauchão. Que o Grêmio, O Grêmio perdeu a no primeiro rodo. tempo, ali, gol pra caramba. E aí, no Olímpico, a gente perdeu de 2x1. E aí tinha o gol qualificado. É o que o Chiquinho faz ou Fez que o o Rodrigo gol. Paulista O faz? Chiquinho, O que o Chiquinho Chiquinho faz. faz. É o No Chiquinho. Beira-Rio. Ele fez no Beira-Rio e fez no Olímpico. Fez no Olímpico. Ah, tá, eu lembro que eu acho que é um gol de lateral, é uma Tu parada vê uma assim. situação no... Não, foi uma bola que sobrou pra ele chutou, desviou De fora e da entrou. área, não? Isso, de fora da área. Eu Com me a lembro, perna direita. eu tava no E aí tu Olímpico vê, já nesse tinha jogo. mudado a cena né, de qualidade de time, né? O Inter já era Sim. muito mais favorito Uhum. Do que e o Grêmio já tava... Uma Descendo. descendente. Tanto que Aham. cai em 2004, Tanto que né? cai. Pra jogar a Série B de 5. E eu lembro uma situação dentro de campo, que aí o Grêmio empatou Nesse jogo aí. nesse jogo e virou. E aí o Grêmio começou a pressionar. Pressionar, porque se o Grêmio fizesse, classificava. Uhum. E aí teve uma falta lateral. Era o André, o goleiro. O André Dorin. É isso. Sei. Aí posicionou, eu tava na barreira. E eu não lembro se foi o Arilson quem bateu. Foi o Arilson. Foi o Arilson? Tu lembra dessa falta? Sim. Duda, e eu aqui, ó. Parecia uma Porque a barreira tartaruga. não pode abrir, né? Parecia uma tartaruga na cabeça. E eu baixei, Duda. A sorte que o André conseguiu defender a bola. Ele queria me matar. Sim, porque tu tava na barreira e caiu e a bola aqui, passou exatamente em ti. passou exatamente onde Tu tinha que tinha estar com a ter cabeça. tirado. Cara, se a gente toma aquele gol ali, eu tava Ele tá até agora morto. lamentando hoje. 20 anos depois, meu Deus do céu, vocês tomam esse gol. E aí aí começou a caminhada. Aí depois a gente pegou. Vamos para as quartas de final já. Pegamos o Júnior de Barranquilla. E aí já voltamos pro cenário internacional, né? Sim, porque tu passa da primeira fase... Porque era uma coisa nacional, a Sul-Americana tinha uma fase nacional. Isso. E E depois ia que pra- ia pros mata, que era a partir das quartas, que aí pegava, podendo pegar time internacional. Aí pegamos o Júnior Barranquilla, aí ganhamos aqui no Beira-Rio 1x0, o Fernandão tem uma lesão na posterior, que o estádio fica assim apreensivo, né? Porque o Fernandão era o principal jogador Sim. nosso. Ele que fez o gol. E aí eu lembro que na subida do vestiário a gente viu a perna dele já com edema, assim, ó. Roxo já. Roxo.
Tem lesão de grau 2, 3. Sim, bagulho pra ficar 3 meses Não, parado. fora. Acabou a temporada do Fernandão. E eu não tava titular. Eu sempre entrava nos jogos. E aí tu vê, futebol, né? Aí lá na Colômbia eu saí titular já. Ganhamos, eu acho. Empatamos 1-1, classificamos pra semifinal. Pegar o Boca. Boca Juniors. E aí ali eu já tava com confiança lá em cima de novo. Aí nesse ano já tem o Sobs. Ah, daí já dá uma... O Sobs, Sim, aí tem o já Sobs. o Sobs subiu acho que em 2004. 2004. Ele sobe num gol do Juventude, um foguete fora da área. Tu vê, característica tu sobe desde Vê, a tu base. vê como eu secava vocês. Eu gostei Acompanhava, tudo, né? Acompanhava, né? Secando, né? Via tudo que era... E aí fomos pro jogo contra o Boca Juniors. Ah, esse jogo eu me lembro, meu. Tu jogou muito esse jogo aí. Duda, fui muito bem Acho nesse que era o jogo. Alex, tinha também, meu. O Alex tava no grupo, mas ele não jogou esse Não jogo. jogou, mas eu lembro que vocês Chiquinho, jogaram né? muito, cara. Chiquinho. Aí ninguém foi, o time foi Sanganete, Wilson e Vinícius. Uhum, era um 3-5-2, vocês jogavam. Isso, aí É no isso meio jogou... Flávio, talvez. Não sei se o Flávio tava. Não, o Flávio não tava. Jogou o Búfalo, que era E o Wellington, acho, Caveirinha. e o Wellington Caveirinha, Qual é o Wellington? Um volante magrinho. que era do Santos, veio pra cá pro Inter. O Wellington? Não, eu não me lembro. Chegou a fazer gol em vocês. Então deve ser por isso. Lá no O Olímpico, é. Wellington? Qual era esse? Me lembra dele. O Grenal lá do Olímpico que o Nilmar faz um gol de cavada no Vitor, acho. Uma bola enfiada. Assim, Não, dentro era da- o Vitor, era aquele goleiro baixinho. Tavarelli? Tavarelli. Era o Tavarelli, tá, saiu no pé. Tavarelli. É que eu respeito muito hoje em dia jogador de futebol, mas esse aí merecia tomar umas O cascudas. Tavarelli não é. Nesse Grenal, é. Daí o Wellington fez também. Foi 2-1, acho. Gol do Christian. Ele é volante, não era... Volante. Não, porque tinha um Wellington centroavante que também fazia uns gols, meu. Depois. Ah, depois. É um outro Mais pra Wellington, frente, é. nada a ver. E aí na frente, eu lembro, jogou eu e o Sobs. Eu e o Sobs na frente. Vocês perderam, não perderam? 4-1, mas acho, assim, ó, 4-2, Mas, acho. ô, Duda, a história do jogo. 0-0, acabou o primeiro tempo. O Boca, bom, o timaço do Boca Não, também. cano esse time. Timaço. Sim, Teves ali surgindo, né, querendo, E amassando tu no também. banco, Diogo? Não, nesse jogo o John não foi no... Não, Contra o tava no Boca. banco de casa. Tô no banco em casa mesmo. sofá. Mas via tudo. Não, Acompanhava. vou falar, não, tava no banco. Tava no banco de casa. Tá, depois tu vai falar, mas tu tem também tuas Tem. fases boas. Não, né? Sim. Aí 0-0, acabou o primeiro tempo. Voltamos pro segundo, 30 segundos de jogo, 1-0 pra nós. E aí, pá, Gol teu. gol do Sobs. Eu Tá. dei o passe pro Sobs. E aí nisso a torcida do Boca joga um rojão. Porque no primeiro tempo o Klemer tomou uma cotovelada que abriu aqui o supressinho dele. E aí a torcida do Boca joga uma bomba atrás do gol. Negócio tranquilo. É, um negócio E tranquilo. era isso que o Fernando queria que vocês aprendessem, né? A jogar a esse jogar tipo de esse jogo. tipo de jogo. É isso aí E que eles esse foi queriam. o jogo clássico. É isso, cara. Vocês têm que apanhar lá. Se nós apanhar, é melhor. Aí veio 2006 e dá o Aí, que dá. Aí a Duda, sequência toda. O jogo parou, né? Parou. E aí eu lembro que os caras do Boca, tudo apontando pra torcida do Inter, como se fosse a torcida do Inter que tinha jogado. Um foguete azul. Aí, Jogaram. aí parou o jogo em 5 minutos. Quando voltou o jogo, deu 12 minutos. 15 estourando. 15 estourando, tomamos 4 gols. Uma loucura, assim, ó. Sim, porque vocês estavam numa pressão, eles Tava pressão, amorcegaram parou o jogo. Os caras amorcegou falaram. o jogo, Quando 4 volta- gols em 15 minutos. Uma coisa, quem tava olhando o jogo falou, não, é impossível tá 4-1 pro Boca Juniors. E aí no final o Rodrigo Paulista faz uma triangulação com o Chiquinho cruza, eu antecipo e faço o 4-2. E aí depois o jogo do Beira-Rio acabou 0-0. É, porque o 4-2 até daria, tentava, Daria, né? Se não, faz 2 daria, gols os aqui, dois gols. poderia Até dar, pra né? nós mesmo, porque a gente sabe, né? Não, 4-1 seria muito difícil, porque A o gente Boca sabe Juniors quando copeiro do jeito que Não, é. a gente sabe, nós jogadores sabemos quando dá e quando não dá, né? E aqui no gol deu uma confiança pra nós, né? A gente trabalhou, né? Achando que daria. A semana, porque a gente... Porque não, mas a gente tinha confiança que conseguiria fazer 2 gols no Beira-Rio. Se eu lembro que o Grêmio achou, nossa, eu achando que ia pra Guete, depois de tomar um sapec lá de 3, né, na final. Eu falei, não, dá pra virar, dá pra virar. Tomamos mais aqui ainda. Foi 3 lá e 2 aqui. 2. Nós Golaço tomamos aqui do Riquelme. um gol por cima, Golaço. assim. Mas aí vem de conta que o Carvalho queria que o
o clube começasse a vivenciar vivenciar de novo, né? A se ambientar, aprender a jogar. Porra, e foi muito isso E que aí aconteceu. foi muito. 2004, Sul-Americano, 2005. Brasileiro, foi Que campeão, também- né? Aí- É, um campeão moral ali, mas tipo, o Inter vai super bem no Brasileiro. E também, de novo, pega um jogo grande, né? Volta ao grande, cenário, volta né? Volta ao grande. cenário. E Tem a coisa lá do pênalti no Tinga, aquelas coisas lá. Exato. e o Inter vinha que nem numa sequência de títulos regionais também, né? O Inter tinha ganho 2002, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 4. É, e o Grêmio ganhou 6. O Grêmio ganhou 6, daí o Inter ganha na Libertadores. Essa hora Que não. estão te ligando. Não, essa hora não. Agora nós estamos conversando. E aí é quando o Inter começa a virar a chave. Mas, e por que Realmente. vocês... Tá, não, antes de... A pergunta vai ser pra ele? Não, pode comer. Diogo, agora quando é que qual é o teu jogo, assim, acho que o teu jogo inesquecível, eu imagino que seja esse Grenal e esse do Boca, pô. Esses Pode dois ser? jogos. O meu marcante foi contra o Juventude. O marcante foi o do Figueirense. O Figueirense, que o Barra Muricy. Aí eu tava no banco, no jogo. É. Campeonato Aí Brasileiro. não era em casa. Aí não era em casa, era lá no No Orlando. Esse ficou marcante pra ele. Quem tá aprontou? Vai, não aprontei nada, é esse que aprontou, né? Aí é bravo, né? A questão da família, né? De tu... É o sentimento, não adianta. Aí a gente foi pro jogo contra o Figueirense, Campeonato Brasileiro, isso foi em 2003. 2003. 4 da tarde, Duda, aquele sol. Lá em Floripa, Lá né? em Floripa. Você só pensando, pô, tá todo mundo na praia. Cabeça aquela longe. iaca, aquela tiriça. Aí, pô, tô no banco, né? Feliz da vida. Falei, hoje vou ter a oportunidade de brincar um pouquinho, né? Vou poder jogar. E aí, primeiro lance do Diego. Recebe de costa, né? Não sustenta a jogada, perde, contra-ataque. O Muricy ficava enlouquecido, né? Quando entrava essas bolas e o atacante não segurava. Aí já deu o primeiro grito, né? E Pra aí, ti. não, pro Diego, mas eu já Não, mas senti... ele virava pra ti, porra, teu irmão! Exatamente. É não, isso? não, mas na primeira na primeira me ignorou. Gritou com o Diego. Na primeira não te Aí chegou. tá, eu já me arrechei ali no fundo, né? Ah, não abate. Já Deixa, vai tirar deixa o o mano, tia. Já vai Aqui tirar é o guri do jogo, né? Daí me entra a segunda. Mesma situação, vai receber, não consegue dominar. Já perde a bola, o Muricy já começa a enlouquecer. Aí deu 15 minutos. Eu perdi nesse jogo Perdeu umas 6. 6 bolas. A sexta bola que eu perdi saiu o gol do Figueirense. Ô Diego, puta que Não, pariu, aquele tia. jogo que... Mas tu tava na nhaca, né? Tá. Aquela tarde. E aí nisso o Muricy já tá achando que eu sou o Diego, né? Aí na segunda ele me ignorou, né? Mas na quarta, quinta e sexta ele começou a me xingar também. Teu irmão, acorda, não sei. Eu falei, mas não sou eu, somos dois. E aí vamos fechar, eu já tinha perdido o tesão de jogar. Eu falei, eu nem quero mais entrar no jogo. Sim, o cara vai me matar com aquela bola. Porra, tu errou de novo, não, mas era ele. Aí chega no vestiário, descasca o Diego, descasca. E eu tô aqui, né? Eu falei, vou, abraço, não abraço, fico um homem, escondo o banheiro, né? O que eu faço, né? Pro cara não me enxergar e não vir dentro de mim também. E aí, resumindo, o Diego sai do jogo. Eu não tenho uma oportunidade, porque tá 3 pro Figueirense. Falaram, vai botar o irmão que deve estar com o sentimento mais abalado que eu. E tu não entrou? Não entrei. Resumindo, não Caralho, entrei, tu mas... veio como? Arrebentei com Já ele. Tu fudeu com ele, então. Arrebentei com ele. Mas respondendo a tua pergunta, jogo marcante, né? Pra mim, no Internacional foi contra o Juventude, lá em Caxias. Foi meu melhor jogo, minha melhor apresentação no profissional. E aí isso já no ano de 2005. O Diego ainda tava, né? Tu tava, mas tava machucado. O time... Era um cano esse time. Jogava... Timaça. Timaça, era Índio, aí o Bolívar já Era tava. Bolívar. Gavinan tava na lateral, Jorge Wagner, Tinga, Edinho. Tinga, Edinho, Fernandão, e tava eu e o Sobs. Puta merda. Timaço. E aí eu faço o melhor jogo meu no clube. Aí sou eleito pelas rádios e TV o melhor jogador da partida. A gente vence lá 2-1. Aquela canhotinha. Canhotinha. E eu tava jogando de segundo atacante, não tava de meia. Tu tava no do teu irmão. E aí tava Fernandão. Só que era a situação que ele queria que o Diego jogasse no Grenal, né? De um falso atacante, né? Recebendo ali entre linhas. E não usava esse palavreado, né? Na nossa época era
receber nas costas do volante. Sim, isso aí. Não era entre linhas. Entre linhas. Não, cara, e é muito fácil de entender, porque Muito jogam fácil. duas linhas, o cara fica Exato, entre as linhas Começa ali. a flutuar e tu recebe, né? Se tu recebe bem, gira bem. Não, porque assim, o volante vai ter que se deslocar, o zagueiro vai ter que sair da dele. Exato, Tu causa um isso aí, desconforto, né? E o zagueiro não a sai. dúvida. O que eu faço? Eu vou, tu vai. Não vai. E o zagueiro normalmente chama o volante não vem. Então é a melhor bonde. Porque o zagueiro geralmente marca em zona. Marca ele não na vai zona, ele marcar não o vai lá individual. sair, Ele não vai porque sair. se ele sair, tu pega um cara que... E daí tu sai, tem um buraco aqui, ó. Aham. Pifa. E tinha os meias com qualidade, né? Que era o Tinga, o Edinho, pra botar essa bola entre linhas, né? Ah, Então não adianta também tu te posicionar entre linhas se o teu volante só joga para um lado. Sim. Né? Tu tem que ter os Exatamente. caras que jogam pra frente. e aí eu tive uma sequência boa. E aí é o Muricy o treinador também, né? Que foi bem no gauchão. Aí joguei uns 3, 4, 5 jogos seguidos. Aí quando eu tive uma lesão. E aí, A lesão, então, acaba atrapalhando. Aí a lesão travou. Vocês dois, na Os verdade, dois, né? a Porque gente eu machucava bastante. Como que nem o Diego teve a primeira convocação, e aí depois eu tive também, eu tive a sequência na seleção, eu viajava muito. na seleção tu na também foi seleção. depois. E eu lembro quando já estávamos no profissional, teve uma época que eu não queria mais ir, porque eu estava vendo que eu não estava conseguindo criar o meu espaço dentro do grupo principal. Sim, porque tanto viajar, saía. Porque era muita viagem. Eu viajava muito com a seleção de base. E não tinha sequência, não tinha como ter. Daí não tinha como mostrar no treinamento, né? Porque estava sempre jogando, viajando e machucava. Então isso atrapalhou um E pouco. por que vocês acham que machucavam muito? Era o quê? Faltou, sei lá, a maturação e aí o profissional Pois muito é, forte? não sei. Nunca fui a fundo assim, mas a gente teve bastante lesão, né? A gente E era machucou. muscular, geralmente. Muscular. Não sei se muita era lesão muito muscular. biotipo nosso que era propício a isso. Porque realmente o Diogo machucava muscular, teve muita Que tipo lesão. de muscular era? Anterior, estiramento. Porque era anterior pra curar é um panturrilha, inferno. Anterior. E desde cedo, assim, né? Eu lembro que na base também eu tive algumas lesões musculares e achava que era por conta, assim, de viajar, Uhum. né? Ficar um período em viagem, aí vinha treinar, jogar, mas nunca foi a fundo, nunca soube o porquê de tantas Sim. lesões que acabaram, né, atrapalhando, principalmente num momento importante, que foi Sim. esse de 2005, né? Que estava jogando a nível estadual e estava criando um espaço para jogar um brasileiro também. Sim. E aí no brasileiro não tem a sequência, né, Aí por o cara conta acaba disso. não te usando. Porque E aí é um período que o Inter começa a trazer bastante gente qualificada, né? Sim. Que foi melhorando o grupo, Vai né? melhorando, né? Tu começa a ter mais recursos. Né? E a Então tu concorrência aumenta. E aí aumenta demais. Então se tu não tá jogando automaticamente, se tu tá machucado, tu tá perdendo tempo. Aí Vai perde ser deixado tempo. de lado. E aí tu começa a ser escanteado. E aí em 2006, ainda assim eu sigo o ano, né, em 2005 no Inter. Aí somos vice-campeões, aí eu Tava no grupo. tava no grupo e viajava. Tava no banco, mas não tava jogando. Em 2006 vira o ano, aí assume o Abel. Eu faço alguns jogos do Gauchão também. Uhum. E aí chega mais contratações. Aí vem o Ricardinho, o Mossoró, Do Paulista, né? De o um Paulista. E aí foi a troca. Eu joguei a Copa do Brasil. Não, isso foi em 2005, né? E a Copa do Brasil em 2005. Aí 2006, não, tô no período Gauchão. Aí tô vendo que não vou ter sequência. Que vai ser o mesmo ano. E aí foi quando eu fui pro Palmeiras de Jundiaí. E aí Mas deixa eu perguntar, vocês então, tu saiu do Inter por opção por opção. e tu porque foi buscado. Falta de espaço já no Mas o Enem, Santos te busca por opção do Santos, ou o Inter opção do Santos. O Santos Mas aí foi. juntou o último ao agradável. Juntou, porque Sim. assim. surgiu uma oportunidade, não tô Porque jogando, Vai. a Copa do Brasil foi o. Ah, sim. Foi um limite. Porque a cobrança. Foi quando a gente caiu pro Paulista de Jundiaí. Olha, nos pênaltis, eu lembro. Isso, a cobrança esse ano. Porque 2013 era. O que vai ser? 2004 estava. Preparação para um... Afirmação, né? E 2005 tinha que virar. é o título. E aí era forte a pressão dentro do vestiário, título nacional. E aí a aposta era a Copa do Brasil, o caminho porque mais queria curto chegar era- na Libertadores. E aí quando a gente cai na Copa do Brasil, ali pra mim eu perdi espaço, porque aí começaram a chegar jogadores. Aí Uhum. chegou o Papa, chegou o Ricardinho, quem mais que chegou aí de atacante? Aí já tava o Sobis, que já Sim, mas vinha o bem. Papa é outra posição, né? É, mas era pra Michel. frente ali, o Michel. Daí já é mais parecido contigo. Michel Sobis.
O Léo, atacante, que Ah, veio do lembro. Paulista também. É que até acho que foi pro Foi pro Mundial. Mundial. Né? Foi o Mundial, é. E ali eu perdi espaço. E Uhum. aí, claro, aí a gente percebe, né? E aí foi quando teve o interesse do Santos, que aí eu fui pro Santos. Aí tu foi pro Santos. E a carreira de vocês em paralelo, então tu vai pro Santos e aí tu tá no Paulista. Jundiaí. Daí, E aí vocês jogam o Paulistão contra o outro. Deu quase isso. Deu quase. Daí esse ano o Palmeiras estava na Libertadores. Né, quando eu chego Porque ganhou, né, cara? Aí eu vi uma boa oportunidade. Merda, o Paulista jogou Libertadores. Só que eu saio já num período que não poderia ser inscrito na primeira fase. Então, para eu jogar no Palmeiras, era só se passasse de fase. E aquele ano sabia que não ia dar, né? Aquele ano a chave. Libertar, que o Inter jogou, acho que na semi, pegou o Libertar depois. Se Libertar do Guinha Azul. Guinha Azul. E Né? River Plate. Ah, não, tranquilo. Uma chave bem... Uma chave legal de jogar. E ainda assim o Palmeiras me vence e chega na última rodada com... Por isso venceu? Venceu o River. Mentira. Venceu. Eu tô sabendo isso 20 anos depois que o Paulista Só quem passou ganhou lá, do River Plate. Não ia saber nunca. Caramba, e aí... velho, eu me lembrava disso, cara. Sim. Em Jundiaí, Em Jundiaí, foi o jogo. Não, Jundiaí. foi em Jundiaí. Jundiaí, 2-1. Bota lá. Bota lá depois. Paulista, Jundiaí. Ah, mas eu vou buscar isso aí, cara. O Paulista Paulista ganhou River. do River Plate. Do River. Gol do Amaral, lembro até hoje. O volante que jogou no Vasco depois, bastante tempo. Eu acho que eu me lembro E o desse cara. Jailson que jogou no Corinthians também, muito Esse tempo. Amaral veio pro Grêmio depois, Exato. em 2008. Esse mesmo. Aí, ó, Eu conheço futebol, né? Eu conheço. Que isso? Não, respeita, eu Não, lembro desse aí aí. tu pega o meu time, ó. Hever, Hever, Marcelo, Vitor no gol. Vitor, Marcelo Oliveira, que vem pro Grêmio depois. O lateral? Lateral. Deixa eu ver quem mais saiu dali. Acho que foi isso aí. Não, teve mais sim. Teve outro aí- sim. O Léo. Não, daí já tava aqui já. Na Libertadores. Ah, tá, o da Libertadores, Já tá. tá aqui já. Sim, aí o Léo e o Mossoró já Mas tinha uma vindo. base muito boa do time, era. Né? E esse ano a gente O quase... treinador era o Mancini. Não, era É, Wagner o Mancini era o Mancini. treinador. Esse cara ganha a Copa do Brasil, não é, qualquer O coisa. time era muito bom. não era qualquer Não, o coisa. time era muito bom. Esse ano a gente quase... Aí eu jogo a Série B. Né? Jogo a Série B e jogo. Aí tem bastante minutagem. É, que hoje é minutagem. Minutagem. E a gente quase tem o acesso, fica com o mesmo número de pontos que o América de Natal que sobe. Ah, meu, quase subiu. E aí foi quando eu comecei a caminhar também na carreira. E aí E aí vocês... eu me... Fala. Vai. Não, tu que fala, tu que é o convidado. Não, mas aí já vai entrar na outra sequência, então melhor tu falar. Não, eu falar que vocês se reencontram na China, jogando China. juntos. Na É isso? China, é isso daí. Então jogaram juntos no Inter e na China. no E na China. Guangzhou, né? Guangzhou. Nós chegamos o Diego chegou em 2008 e eu chego em 2009. Por indicação do mano. Daí... Cara, traz um canhoto lá que é bom jogador. Não, Parecido vai- comigo. na época era DVD, né? Para DVD. Ah, mandava Era DVD. DVD. Aí sentei com o chinês. Sentou com o chinês, cara, olha esse DVD. E aí, Aí botou. o Diego me emprega na China. Aí o treinador já me conhecia. Aí a gente falou, não, tem que trazer o Diogo. velho. Ele vai nos ajudar aqui, o estilo de jogo, ele gostava muito. Porque ele foi jogador, o O treinador. técnico lá. E ele achava o nosso estilo de jogo parecido com o dele, porque ele era pequenininho, assim, que nem nós. Pequenininho. O que vocês já estão rindo? Deve ter coisa lá. Ele batia nos caras. Ele batia nos caras. Batia. Batia de bater. De bater, chute, tapa. Chute. Chute. Agressão. De dar. Mas vocês Cartão apanhavam? vermelho direto. Aí foi dar no Diogo um dia. Como é que... Ele deu em ti. Não, Não. Batia nos estrangeiros e não chegava. Só no... Só no no- chinês. só no chinês. Mas batia mesmo. Batia? Batia, dava Chute. chute, tapa, soco. Mas vem cá, cara. Loucura. E um dia ia salvar pra ti. Não chegou perto. Não, era brabo, gritava. Mas batia porque os caras iam mal? Não, que nem teve... Faltava uma semana pra começar o campeonato chinês. Uhum. E lá a preparação é um mês e meio, quase 2. Mais, um mês e meio, 2. Se E prepara aí- mais do que joga, quase. Isso aí. E aí no coletivo teve um lance, a bola adiantou e eu cheguei antes do zagueiro chinês. E o zagueiro deu a chegada, normal, mas normal. E aí quando veio o treinador já invadiu já o campo e já saiu errando o zagueiro. Tu tá brincando, tia. Aí fui falar com o tradutor, falei,
Cara, Mas que isso? pra que é Não isso? precisa. Não precisa. Então, se eu errar, vai tentar me bater? Eu não sabia até então, né? O que Aí poderia foi lá acontecer? Tu foi pego de surpresa pela agressão Claro, também. eu não sabia. Eu só pensava, o que eu tô fazendo aqui? Saudade, Renato Santos. Até do Santos deu no vestiário. Ai, Santos. Queria aquele vestiário horrível de vocês lá. E aí, seguinte, Duda, aí o tradutor vem e fala, isso daqui é normal, né? É normal o treinador bater nos chineses, É cultural. é cultural. Aí o treino foi de manhã, tá, acabou a situação, fui pra casa, almocei, jantei. Mas olhando pros lados. Não, aí sim, aí quando vê Almoçou de assim, ó. noite, lá em casa bate campainha, toca campainha. Aí tá o zagueiro, que tinha me dado a chegada, meu irmão, vai me pegar de novo, né? O auxiliar e o tradutor. Eu falei, tá, meu, o que foi agora? O Nel não. Era Nel, né, o nome do tradutor. O treinador mandou ele vir aqui te pedir desculpa. Ah, não E acredito. mandou o auxiliar vir junto e eu pra traduzir. Eu falei, tá de brincadeira, velho. Não precisa disso, não. Mandou e por isso ele veio aqui te pedir desculpa. Porque ele tentou te dar uma chegada. Quem me deu uma chegada. Não, chegada normal De jogo normal? De treino normal. Treina. Cara, que loucura a cultura, né, tia? Imagina se loucura. fosse o Vinícius com aquela chegada Bah! que deu uma vez no... O Bolívar, com Não, aquele deu uma carinho que chegada. ele fazia. O Vini me deu uma chegada uma vez. Coletivo rolando ali no suplementar. E tinha muito, né, nos suplementares, né? Sim, direto ali. Tanto Eu vi do os treinos de meio vocês lá, como- Aí, Campo A. seguinte, né, trabalhando. peguei a bola no meio campo, dei aquela virada que não deu certo no jogo do Figueirense. Né? É. Consegui virar e arranquei. Tô indo em direção ao gol. Na hora que eu vou fazer o gol, eu só sei que eu tomei um carrinho. E caí, né? Um carrinho que tinha dado suspeita de fratura. Puta, num treino. No treino, tá? Ali no ar, ali no campo A fora. Imagina se na China morre o cara. Não morre. Aí deixa eu Uma bomba na casa do cara. explodir. Bora, explode. explodia. O treinador explodiu da casa do zagueiro. Nunca mais veio. Aí, seguinte, Duda, aí tava jogando na zaga o Vinícius e o Pereira. Aí o Vinícius, Diego, foi o Pereira que te fez isso? Aí o Pereira vem, Diego, foi o Vinícius. Eu falei, tá, qual dos dois que foi, né? Aí no outro dia, na época do Diário Gaúcho, registrou toda A sequência. a sequência em foto. Quem é que aparece com o jacaré desse tamanho dando carrinho dentro da área? Vinícius Paulo. Vinícius. Nego Vini. Nego Vini rascando. Lasca. Aí, eu achei que tinha sido Pereira. Ele largou. Esse dia o negão me ligou. Ah, e aí? Ô, meu, tem umas paradas pra ti, não tem que. Eu falei assim, pai, agora eu já tô com... Ah, eu amo ele. Ele é cara. muito... Não, gente, Ele, o finíssimo, coração Ah, dele. meu compadre. Ah, é? Eu sou o padrinho das duas filhas dele. Ah, ele, o coração dele é... Não, ele contou essa Eu história amo agora ele. lá no Inter, né? Pros guris da Sub-13. Ele falou, dentro de campo, cada um defendia o seu. Assim, ó. Pô, mas no treino... Ô, Vini, no treino não dá, pelo amor de Deus, velho. E a- Cara, mas, ô, meu, vocês apanhavam muito, então. Sim. Porque, É tipo, porque assim- pequenininho, vai dar nele. Exato. A gente Vou conversa- te dizer, eu treinei agora rapidinho, eu treinei no Zeca lá. Isso que eu ia te perguntar, Dona. Meu- Vamos inverter aqui agora um pouco. Eu Como é que acompanho. foi ali, ó? Tchê, eu vou contar nessa linha, tá? Eu fui fazer um coletivo, que aí era o mais próximo de um jogo profissional, que você sabe bem melhor que eu. E aí eu sou pequenininho, né? Já tava com 37, já faz 2 anos que eu Sim. fiz isso aí, né? E aí eu lembro direitinho, cara, era um coletivo, eu pego uma bola no meio campo assim, e eu dou uma esticada e vem um volante chamado Jataí. Ele jogou no Juventude, no América Mineiro, no Jataí. Bahia. O Jataí. E ele, cara, ele vem me dar uma entrada, assim, ó, velho. Que na hora que aconteceu, eu achei que era um trem. Que cara, tipo assim, eu não sei como eu fiquei de pé, velho. Cara, eu magrinho, 65 quilos, eu tô assim, ó. Sabe uma vaca no mar, assim, que tu não sabe o que aconteceu? Cara, eu não sei como eu fiquei de tá pé e eu acontecendo? toquei uma bola. Eu disse, caralho, meu, consegui ficar de pé, eu não tô acreditando. Aí o cara me veio, o editor, depois veio, meu, vamos, olha a tua entrada. Eu falei, cara, tomei uma entrada no meio do campo, que eu quero ver. Cara, foi normal a entrada. No vídeo Cara, foi é demais. uma encostada, só que eu... Ô, Duda, é que é rápido, né? Tu teve a oportunidade de Vivenciar, né? vivenciar e treinar ali dentro do Sim, campo, né?
Porque uma As coisa ações só são tudo um... rápido, né? Aí seria legal, né? Se um torcedor, assim... Não, mas não tem como aguentar. É porque assim, ó, uma vivenciasse aí coisa, dentro. eu vou te dizer, uma coisa é tipo, nós lá na praia jogamos uma vez lá um set e tal. Uma coisa é eu, um cara normal, ir jogar com vocês quando vocês estão de sacanagem. Vamos agora brincar, não sei o que. a Agora, Vera- eu me meter no trabalho de vocês, aí é outra coisa, entendeu? É outra força. Aí não tem como. Não tem. Não tem como. É muita força. É muita força. Muita força. Não, eu olho hoje uns jogos, é mais lenha, velho. E eu vejo uns gurizinhos, meu, eu não sei qual. O Bitelo do Grêmio, que é desse tamanho, velho. Segura. Ele segura, como é que os guris Como é que conseguem, consegue? velho? Vamos pro Neymar. Como é que ele Não, consegue, como é que o né? Neymar Quando ele consegue, subiu, velho? nem que era... Tu tá que não consegue tanto, porque olha que se machuca, porque batem muito Bate nele. Batem muito. Bate muito, é velho. Muita força. Não, o jogo ele é rápido aí dentro, né? É completamente É diferente. muito, é né? outra coisa, é muito é outro rápido. tipo de jogo, né? Bah, E tem... eu fico imaginando que vocês chegaram num nível de Série A, entendeu? Não, e tu passa a entender, né? Setores do campo que é perigosíssimo tu receber as bolas. Né? Essa tua posição de jogar de costas, esquece. Esquece. Ah, Que Não, foi o que pô. aconteceu lá no Figueirense. Eu tava jogando na frente, mas eu vinha receber muito, às vezes, Sim, ali, na entrelinha. na entrelinha. Né? E uma Só bola que- perdida ali. Só que tu tem que ter o cuidado de não passar muito dessas entrelinhas, né? Tem uma região ali que tu tem que receber, que é mais seguro e confortável. Agora tu passou lá um pouquinho já mais perto do meio de campo. Ali é lenha, não Ali tem. tu- não é. sou- Ah, é um horror. Não, e tem Perdeu, dois vai parar caras dentro assim, do ó. gol. Tu subia, o cara... Não sabe onde vem as coisas. Não, dependendo, tu pega um louco ali, o cara te quebra, velho. Não, te quebra. Te Aí quebra tu mesmo, passa na te risada, quebra. cada disputa, cada chegada parece que vai quebrar, né? Não, ô meu, tá louco. Eu no Grenal desse do... Não O foi do Roger lá, não vamos foi do lembrar. Roger. Tava do Roger, o Roger não te achou, né? Ele fez 7 faltas. Aí na 7ª ele Tomou um cartão. tomou o vermelho. Tá, Só mas, que é muito- naquele Grenal específico que tu atazanou a vida do Roger, tu vinha de frente pro Roger. Vinha de frente. Sempre procurava pegar a bola de frente, que era o meu forte. Sim, porque daí tu conseguia. Agora, se tu pega de costas, o Roger te vai lá, levantava. me Né? atropela. Mas teve Me atropela. mas a da expulsão, acho que tu gira, né? É Isso que vai da muito da expulsão, confiança. Não, da expulsão foi um contra-ataque, né? Que tava o Anderson Lima e o Roger. Ah, E eu mas peguei dois a bola. bandidos, tia. A onda do Lima batia. O que era- Anderson Lima, né? Depois eu conheci mais através do jogo, que eles jogaram junto no Curitiba. Cara, mas o Anderson Lima se encarnava em mim nos Grenais de uma tal maneira assim do... Eu falei, não é possível, eu não sei o que eu fiz pra ele. Só que aí depois tu começa a entender. Ele fazia muito, porque eu era novo. Mental. Mexer com a cabeça dele. E ele sempre vinha pra cima de mim, se encarnava em mim. Também não tinha, né, na nossa época, não tinha essa Não tem essa... a estrutura que tem hoje assim, pra te preparar um menino, né? Daqui a pouco tu tem um mentor, tu tem alguém que prepare o teu mental pra sustentar esse tipo de... Não, e até um cara pra dentro de campo te defender, meu, defender. deixa o cara jogar. Mas aí, ô, Duda, volta a falar do Clayton. Porque no jogo no Olímpico, saiu uma bola na lateral, eu fui pegar a bola, o Anderson Lima veio e me empurrou. E aí o Clayton já veio e já empurrou o Anderson Lima Sim. pra me proteger. E aí teve no Beira-Rio, que eu ia falar do... Tu falou, né, dessa chegada que tem nos jogos. O Gilberto me deu uma cotovelada que ninguém viu. Só eu e ele. Claro. E eu, E né, não tinha que- VAR, então vai passar. Que tu lembra, né? não Que eu respirou fiquei aqui, mais ó, o não jogo consegui, todo. me tirou do jogo. Me tirou. Não, eu não saí do jogo, mas a minha cabeça Desligou do jogo. Porque mas ela afetou. Tu não conseguia respirar daí? tava com muita dor. Muita dor. Que, cara, uma Muita cotovelada dor. de um cara, de um jogador de futebol, quebra minha costela, quebra o meu pé. Quebra! Quebra, não tem? Esquece. É muita força, é muita É força. muito forte. E tu vê os caras tudo magrinho, mas com força. Né? A gente viu o Edenilson quando ele tava aqui no Inter. Não, o próprio... a gente Capinha? encontrou- Capinha. Ah, como é que esse cara sustenta? Não Encontramos consigo o entender. Diego Ribas ano passado. Magro. Magro, tu toca assim magro. magro. O cara é dessa. É osso. Só que tem força, é preparação. Tu vem desde novo, É. fazendo sempre isso, tu vai criando a força interior, né? E aí tu tá preparado. Mas tu olha assim, cara, né? Não Você, tem como porque vocês aguentar jogaram o futebol jogo, desde velho. que idade? 12 anos. Desde os 12, desde quando a os gente 12. chegou. Imagina, Preparação, desde os 12 desde os jogando 12. Ah, chegou no final, agora tava na capa. Ah, exausto. esgotado.
Vocês ficaram com sequela do futebol profissional? O Diogo... Voltei de Portugal, aí fui correr com o Diogo lá, tá fundo e... Tagado. Falei, que isso? Tu vê a lesão. Aí, dá lesão dele. Tinha uma lesão no joelho. Crônica. E aí me incomoda. Eu vou subir a escada Aí, que tu até vai hoje? observar. Sim. Aí tinha que... Vamos daquela peladinha lá do jogo? Não, mas depois que esquenta... Depois. Mas imagina esquentar com 36 anos. Tem que esquentar pra... Imagina com 50. Tem que esquentar pra subir a escada da minha casa aqui. Tem que dar uma aquecida. Mas tu vê, ficou? Eu tive uma lesão de... Eu tô rindo, mas é que eu achei engraçado na corrida. Não, mas eu imagino, tia. Não, eu tive uma lesão de cartilagem. E aí é uma lesão muito séria. De cartilagem. Fiz um transplante que eu acho que nem se faz mais hoje. É tipo um menisco, que é tu corta o menisco, que é uma cartilagem. Isso, né? Aí soltou, né? Tava um pedaço, uma grande, horrível. E aí fiz o transplante e no meu caso deu certo. Na época eu tinha mais 2 colegas que jogavam, até jogaram no Inter, o Ricardo, goleiro, e o Ismael, lateral esquerdo. O Ismael eu sei. Aí no mesmo ano a gente fez, o Ismael acho que jogou mais um ano, aposentou, e o goleiro aposentou no final do ano. Esse mesmo tipo de lesão, uma lesão É forte essa lesão. perigosa, e que te causa sequelas. Porque assim, eu tenho uma teoria, futebol profissional não é nada saudável. Até O Tinga falou isso. né? Até uma idade, ok. A partir de uma idade já começa a ser... já não começa a fazer bem pra saúde. Porque, cara, Por conta nosso disso, corpo né? não é preparado não pra é, esse cara, é tipo muito de... forte. Cara, todo jogador assim que jogou num alto nível, ele Tem ficou com alguma sequela. Tem velho. alguma coisa. Esse dia eu gravei lá no Rio com o Maicon. Cara, o Maicon tá sequelado de... né? Cara, ele tava jogando até 2 anos atrás. Ele tava recente. jogando o jogo, né? Porque ele no Grêmio ele já vinha. É recente, saiu agora. O cara já tá andando mais. O dor no joelho e Mas, tornozelo. A gente falou antes do Bolívar, né? O Bolívar não tem joelho, cara. Tu tem sequela, Diego? Mas tu Eu não tive, graças a Deus, não tive nada, assim. Eu tive muita lesão muscular, mas que não me deixaram com nenhuma Mas tu sequela. chega, tu vai jogar uma pelada assim, aquecer, dói, dia As seguinte... juntas, Tu tava lá em Se Gramado... tu abriu a porra da muscular. 3 meses. 3 meses com a lesão, né? 3 E tu meses. dando aula lá e tu... não vou poder dar aula pros moleques. Foi adutor? Foi posterior. Posterior. Posterior, quando abre... Foi pro Olha saco. aqui, ó, o papo tá muito bom, meu, mas a gente tem um quadro que eu adoro, que é o Gimo Cupim. Tá aqui, ó, a rapaziada da Gimo, tá aqui comigo e eu mandei uma caixinha. Meu avô gostava. Isso aqui é bom, cara. Isso aqui faz bem. Um abraço pra todos os meus parceiros aqui, a gente tá tomando uma Fruc hoje, né? Tu quer uma outra? Eu aceito. Fechada pra levar. Tem uma limão, quer experimentar um limão? Vamos. Tem Fruc limão, tu tá tomando uma laranja, Laranja, né? Isso aqui, ó. Depois também tem a Bela Vista, mas a gente tá de tudo. Rapaziada, Arroz Prato Fino, Zapei. Aqui, ó, Esportes da Sorte. Nossa, a gente tá cheio de parceiro bom. O que mais? Olha aqui, ó. Eu abri então uma caixinha, né? E aí vieram várias perguntas pra vocês. Uma delas eu adoro, que é quem é o Diego, qual é o Diogo. Nós já matamos. Não, aliás, acho que precisa só dizer vamos, como se difere. Vamos lá, vamos O cara lá. ligou agora o YouTube. Vamos lá. Correu ali. Puta, quem é o Diego, qual é o Diogo? Tá, vamos primeiro pelo cabelo, né? O Diogo Fala hoje pro tá de... Duda. O Diogo tá de Moicano. moicano. Tá. Eu tô... Tá, tu não tá de moicano. Cortezinho mais tradicional. Tá, então o Diogo tá de moicano. Moicano, né? E aí, se os dois estiverem de boca fechada, fica difícil. Tá. Né? Mas meu dentinho é... É mais aberto. É a sequela. Sequela de um cotovelaço de alguém. Então o Diego tem levemente uma aberturinha no dente. O Diogo não O tem. Diogo Não é tem. fechadinho. O Diego daqui a pouco é um pouquinho mais forte que eu, fisicamente. Tá mais gordinho o Diego. É, tô mais... Mas isso sempre foi não pelo gordinho, não foi esse tom, né? Até pra não ter briga em casa, depois no carro a gente vai embora juntos, né, Duda? Então, Mas o Diego sempre foi mais forte. O Diego que eu, mais forte. fisicamente. Mas a altura igual. Igual, 1,70. A gente começou com 1,72, foi Já baixando. tá baixando. Então, 1,70 agora, Porra, eu tô 1,71. ficando velho quando o Diego e o Diogo tão velho. Porra, aí é foda, velho. Mas, meu, vocês são muito reconhecidos na rua, né? Sim, principalmente quando estamos juntos. E foto E tu até vê- hoje direto. Sim. Sabe Agora, que- onde a gente teve? Agora eu tive perto do aeroporto. Fui almoçar com a família. E aí depois fui pra casa e tava uma mensagem lá no Instagram.
Cara, te vi lá no restaurante, mas não quis te atrapalhar. Porra. Eu falei, não. Deixa só ele almoçar, mas tira a foto É, depois. não. Não tem problema. Pô, seria um prazer, né? Claro. Mas a gente é bem reconhecido ainda. Bem Que reconhecido. legal, Não, e cara. nos jogos, a gente vai nos jogos do Inter, né? Uhum. E daí nós temos acesso na superior, com a carteira de ex-atleta do clube. Legal. O Legal, Inter faz legal. isso aí. Faz muito bom, muito bom mesmo. Que daí a gente que gosta de estar Sim, pode presente, manter vivenciar. essa presença e ficar indo lá, né? E aí assistimos no meio da massa, né? Bom, lá deve tirar foto pra cacete. E aí né? no último jogo que a gente foi juntos, agora contra o Flamengo, Loucurada. foi uma Explosão. Coisa mais Não, linda. até saiu no Instagram aí, perguntando É. como é que era a pergunta. Tiraram uma foto, né, de trás, assim. Que é? Qual que era a postagem? Vocês conhecem? Vocês lembram dos Gêmeos? Alguma coisa assim? Isso, é. Então o pessoal tá sempre lembrando. Ah, sempre isso é lembrando. legal, meu. Eu até, pra vir aqui, eu tava olhando e eu vou pedir pro Dudu colocar a foto. Eu não sei se é o Gui que tá editando, alguém tá editando aí. A foto da placar, que aí é tu, vocês dois, o Cleiton Xavier, o Nilmar e o Daniel Carvalho. Isso. Era os 5, né? As 5 promessas. Essa foto aí ficou famosa, essa Essa foto. foto ficou famosa. Ficou 2003, né? Eu acho que era, né? Porque era a época que... Pô, e tu vê a placar, né, Duda? Eu não sei se hoje ainda tem a placar. Cara, tem, mas ela é online só. Não Só tem online, a não tem, versão né? papel, não Sim, tem. é que hoje tudo é online, né? Mas, não. pô, aquela época era legal, né? Tu Porra! pegar a revista Era ali. muito a fuder. Ah, 0 hora. Também a 0 hora Ah, você 0 saiu hora? direto. Isso aí Devia é. ter muita coisa na 0 hora ali. Mas esse dia eu tava ali mexendo nas minhas coisas e encontrei uma reportagem. Justamente foi bem no período que eu tava saindo do Inter pra ir pro Santos. Aí o jornalista aí fez umas perguntas, né? Aí uma delas era, pô, tu tá tentando reconquistar a confiança, né? Voltar a ser aquele Diego de 2003. Então, pô, me fez lembrar tudo aquilo que eu... faz E a bagagem. resposta, o que era? Não, eu respondi falando que é porque eu tava jogando muito de costa. Uhum. E aí tava perdendo as bolas de costa. Quando na verdade meu forte era ir de Contra o frente, cara. né? E aí até a minha resposta foi essa. Eu tô tentando voltar a fazer aquilo que eu fazia, né? Que é pegar a bola de frente e ir de frente pro adversário. E aí tinha uns coreanos lá que também estavam me acompanhando, que queriam me levar na época para... Porque tu foi lá. No fim tu jogou, Não, né? não fui pra Coreia. Aí eu fui pro Santos. Não, mas na tua carreira tu jogou na Ásia, né? Joguei Na China? na China e na Tailândia. Na Tailândia foi. Eu tava Tailândia, olhando. Tailândia. Nossa, velho, os negros. E pra aposentar, como é que foi? Pra decidir que acabou? Ah, a gente já tinha planejado mais ou menos, né? Porque foram os dois Os também? dois Vamos acabar juntos, junto. separaram. Juntos, é. A gente Não, é tinha. uma coisa impressionante. Que negócio, né, Duda? Vai, inicia. Diego, junto. tô a fim de acabar eu também. Tá, vamos acabar junto? Vamos acabar junto. Ah, deu. E a gente começou a idealizar, né? Que hoje já é real a escola que a gente tem, o Entre Craques. Mostra aí, Diego. E a Não, camiseta. então eu vou aproveitar Já vamos, aproveita, a oportunidade aqui. Claro, por favor. Enquanto presente? Enquanto tu pega, eu vou falando. Vai falando, vai falando. Né, daí a gente já tava pensando em, né, já na aposentadoria. Obrigado. Não, abre aí. Merece Uma atenção uma especial, atenção né? especial. Todo carinho, tá, Duda? Obrigado, E hoje a velho. gente tem 2 anos e 2 pouquinho anos. de escola. Né, foi quando a gente começou a... 3 até 2020, ó. Não, foi Não, aí é uma- aí quando surgiu a ideia, né? Uhum. E aí teve a pandemia, Ah, tá. a gente não pôde iniciar, Claro, aí não iniciou deu em pra iniciar. 2021. Em 2020 a gente tava... Entre Jogando Craques aqui, ainda. ó. Ainda tá aqui, dá pra ver melhor ainda o nome, ó. Entre Craques. E aqui, ó, se tu mostrar, vira aqui, Duda, de novo. Aqui? Costa que aparece bem essa coroa. Uhum. Só que é referente à Copa Nike. Ah, legal, velho. A taça, né, da Copa Nike é uma coroa. Era uma coroa. Era uma Entendi. coroa. Que massa. E daí a gente... Como a nossa identificação, né, foi muito forte na base Muito, também, nossa. né? E hoje a gente trata com as crianças, né? Os meninos que têm sonhos de jogar. E tem uns moleque bom lá? Tem. Inclusive teve um menino agora, né? Que foi aprovado lá no Inter. Então, assim, Que legal, velho. né, é uma caminhada que a gente está iniciando. Mas primeiro, Obrigado. terminar de falar aqui da Qual é escola. o Duda, merece? Daí a gente tinha ideia de abrir uma escola de futebol quando parasse de jogar. O Diego estava retornando de Portugal, eu estava jogando no Esportivo de Bento. Uhum.
Sim, porque tu faz um gauchão ali, aquele do São Paulo lá, que eu tava acompanhando, os Galácticos. Um horror. E nem eu tinha pensado em parar. Isso foi em 2018. Ah, eu lembro daquele do Eu falei, gauchão. eu acho que já deu. Né? Foi vergonhoso, né? Foi um fiasco. Não, e o Clayton era o teu O treinador? Flávio treinador, né? Daí a tua mente ainda tava, né? Preparada para jogar. Mas o físico já não. O físico não, mas daí não assimilar, tu não consegue assimilar, tu não consegue ter clareza, né? E eu dei mais uma sequência. E aí foi bom, que no fim, no outro ano eu fui pro esportivo, em 2019, faço a divisão de acesso, subo, Você subiu. e aí jogo o O gauchão. Carlos Moraes? Isso, Carlos Foi meu Moraes. treinador no São José. Ah, isso mesmo, é. Aí foi do treinador aí. E aí faço o gauchão do outro ano, Série A, a gente é campeão do interior. Eu falei, agora sim. É o Eu tô momento bem. de, né, não vou encerrar com uma Descida. né, um descenso, né? Sim, foi legal. E aí encerro com o título do interior e começo a preparar daí a caminhada pós-carreira profissional. E tu tava onde daí? Tu tava em Eu Portugal? tava em Portugal. Estoril, não? Não, é Nacional da Madeira. Nacional dele da Madeira. E aí voltei, aí foi isso. Até eu cheguei aí lá pro esportivo, né, que o Diogo... Faltava um mês ali pra jogar o gauchão. Que foi aquele período da pandemia que parou. Sim, o para e estadual, volta. Volta, E isso. volta lá na frente. Só que aí eu já tava 4 meses sem jogar. E aí eu até falei pro Diogo, é meio arriscado. E o Diogo, não, vem. E aí fui no segundo dia de treino, Panturrilha Já gritou, aí já peguei minhas coisas, já desci. E aí, Final do ano. final do ano a gente, não, vamos encerrar agora e vamos tocar o nosso projeto. Aí foi É, quando- a partir daí que a gente... E aquele negócio, a marca dos dois é muito forte, né? Diego e Juntos, Diogo é né? muito forte, né? Hoje Sim. tu vai, daqui a pouco, falar, o Diego. Mas qual o Diego? Do Diego Diogo. O Diogo, do Diego, É Gêmeos. mais fácil. Por isso que é o sobrenome. Por isso que é o sobrenome. E daí foi quando aposentamos juntos, anunciamos juntos. Eu lembro da E aí repercutiu legal. foi legal. Bastante mensagem, né, para ambos. E aí quando a gente começa a desenhar o projeto da escola. Daí 6 meses depois a gente estava iniciando. Porque deu a pandemia, então vocês não puderam Sim, começar. não pode E hoje vocês estão no Inter. E hoje também na categoria de base do Inter. Hoje somos uma dupla técnica da categoria sub-13. Até nisso os homens não se separam. Então inovando, não é um técnico, é uma dupla técnica. Dupla técnica. Foi legal, nós tivemos uma reunião com o Gustavo e com o Luiz, os argentinos. Uhum. E o Gustavo tem Filho Gêmeos. filhos gêmeos. Ah, velho. E aí fechou tudo, porque eu entendo a cabeça de gêmeos. Né? Então vamos fazer assim, vamos fazer uma dupla técnica. Que legal, Onde velho. vocês tocam junto a categoria sub-13 e hoje o clube tem um projeto que é a técnica individual, né? Que é um aprimorar, né? Uma sessão de treino que tu Mais pega ali específica, mais né? específica, pega os meio-campistas e atacantes e faz um trabalho Sim. um trabalho técnico com eles. E aí os argentinos deixaram super à vontade. Falaram, vocês, a partir daí, vocês tocam juntos. E vocês têm o objetivo lá de... Porque 13 anos é algo lúdico, né? Tipo assim, deve ser um campinho menor. Não, Ou já não, tem... já é campo aberto, já. Não, mas, pros moleques tocar 11 mais na não, bola mas tem que já- reduzir campo, não? Não. Mas então eu já não poderia ser professor, porque eu não daria campo 11 para eu vou te moleque falar, de 13 anos. Isso, né, o campo... Né, Tu entendeu o que eu quero até dizer? não, Quanto entendi, mais diminuir, entendi, mais entendi, pega na bola. Não, né? e é assim na sub-9 e na sub-10. 11 acho que é 9 para 9. Na sub-11 é 9 contra 9. Mais reduzido. Reduzir um pouquinho. A partir da sub-12, e nós já jogávamos com 12 anos Sim. em campo aberto já também. É muito grande pros guri, velho. Mas Mas funciona, funciona bem. funciona bem. É? Porque os guris têm... Pô, alto não, quem tá rendimento, lá, né? Quem tá lá sabe É jogar. alto tenho rendimento. certeza. Então, o entendimento deles é muito bom. Então, assim, tu consegue fazer treinos, né? Trabalhos com eles, que eles capitam bem e a partir dali executam bem. Né? Então, Mas é treino não fica técnico aquela- e tático também. Sim. Hoje a Treinadores. gente prioriza mais a parte técnica. Vocês dois juntos, eu tô Os dois dizendo. juntos, Né? né? O trabalho de vocês é... E nessa idade, né, Duda? Porque essa idade necessita muito do trabalho técnico, né? Sim. Aquele trabalho bem analítico, que é
controle de bola, que é o passe, né? Saber bater na bola, a dominar, posição saber do pé. botar, é um momento que tu tem que antecipar, né? O posicionamento corporal. Então essas coisas a gente procura dar bastante para eles, que era aquilo que a gente fazia na nossa época. E a gente Sim. acredita, né? Hoje, ok, o futebol evoluiu, mas nessa faixa etária eles precisam disso, né? Para quando chegarem nos 15, 16 anos, aí sim, né? Já começar a ser introduzido outros tipos de trabalho. Eu posso ter errado, porque tipo, eu tô pensando o Hendrick do Palmeiras com 15 anos não jogando profissional. Sim. Claro. Tu vê que 15 é rápido. anos já, 2 anos, 2 ele anos. tava com vocês. Tipo, é surreal, né? É muito Pra rápido. pensar nisso. É rápido. E aí, essa é a nossa Essa é a ideia função. hoje, nossa função, né? E com o respaldo do clube. Então, como o Diego falou, vai ter uma fase mais específica que eles vão treinar muito mais parte tática. Aí deixa para um pouco mais adiante. Sim. Essa idade é a idade de receber informação. E vocês estão querendo fazer um plano de carreira para virar treinador? A gente pretende fazer o curso da CBF, né, que é a licença B, né, e a partir daí sim, hoje a gente está inserido ali dentro do clube, é uma realidade hoje, né, é uma realidade que a gente está vivenciando e a gente está gostando muito dessa experiência, né, então é aquela coisa. No começo, né, a gente deu uma pausa, né, para limpar um pouco a cabeça daquilo que a gente vivenciou 17 anos, profissional, fora ali a base. E a gente parou, ficamos ali 1, 2 anos, né, curtindo mais a família, aproveitando mais. E hoje a gente tá bem inserido ali e estamos com a mente aberta. Diariamente, pau, ferro e trabalho A forte. gente costuma falar, nós somos o Júmios, né, da família do... Todo mundo odeia o Cris, o pai do Cris, né? Tem as duas coisas, né? 2 trabalhos. 2 trabalhos. Olha aqui, ó, tem várias perguntas, vou tentar ser sucinto e rapidinho aqui, ó. Por que nunca jogaram no Grêmio? Acho que é meio óbvio, né? Porque primeiro não deve ter tido convite, né? Ou o Grêmio alguma vez já fez proposta? Não, o mais perto que chegou foi quando a gente foi fazer o teste no Inter, né? Sim, mas Até antes. Então, mas não. Nunca. Não, é que eles adoram Não, teve tentar... uma situação assim. Teve. Opa, eu ia falar. Atenção! Pra ti, Diogo? Pra mim. Teve uma situação nesse período, quando eu saio emprestado pro Paulista de Jundiaí. O meu sogro, falecido já, um beijo pra minha esposa, meus filhos, aproveitar já. Faz tudo, faz a média aí. Olha aqui, se tu quiser, olha aqui que é mais, ó. Beijo pra minha esposa, meus filhos que estão acompanhando. Beijo pra vocês, amo vocês. Já que é o momento recado, né? Vai, Vamos Diego, lá, vai também. Minha esposa Camila também. Beijo pros meus Importante, filhos. Né? Importante, sabe? Vão estar tudo sorrindo Beijo agora. também pra mim. Todo mundo ficar na mesma página. Todo mundo feliz. Pronto, virou a página. Deu, já feito os abraços. E o meu sogro, Marcos Capini, chegou a conhecer, lembrou? Eu acho que os Capini... Ele trabalhou no Grêmio. Ele foi vice vice na época do 2000... Pão Odoni. 2006. 2006. E aí, nisso eu tenho minha saída pro Paulista Jundiaí e vou muito bem lá na Série B. Sou um dos destaques né, da equipe e no campeonato. E nisso chega o Mano, em 2006. Ah, sim. No Grêmio. E aí, o meu sogro achava que o meu contrato ia acabar com o Inter. E aí ia tentar fazer Vim direto. Vim direto pro Grêmio. E aí eu tinha mais tempo de contrato. Eu tinha contrato até 2009, 10. E aí não deu certo. Mas teve essa situação. Teve esse gapzinho. Porque o Labarte foi. Aí o Labarte... O Labarte foi. Porque eles queriam um substituto só pro Lucas Leiva, que tinha sido o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Só isso. O coitado do Labarte teve que substituir E o Labarte acabou... tinha muita bola, né? Muita, mas é que no Grêmio ele se embananou ali com alguma coisa e não rendeu. Mas ele foi pro Sporting de Portugal. A gente vivenciou com ele desde do juvenil. Não, né? ele jogava. Antes, né? Mas jogava muito. Né, jogamos junto a partir do juvenil. Jogava uma barbaridade. Tinha uma qualidade técnica acima da média. Monstro. Jogava muito. Mas infelizmente algumas hoje coisas... a gente fala, né, abertamente com ele também. Marcelo, tu poderia ter chegado muito mais longe. Também acho. Quando a gente joga pelada, ele sem fazer esforço, ele tem muito mais qualidade técnica que os outros. Não, Marcelo, teve uma situação no juvenil, vamos jogar muito esportivo, cruzaram a bola,
Era só... Tu conhece o Marcelinho, é cheio de graça. Conheço. É uma marra Era só pra aquilo, jogar. era só empurrar e foi virar a cara. Estou pra fora. Bah, Os caras queriam matar ele. Não, matar ele, óbvio. Não, quando a gente joguei 15 mil peladas, ele tenta fazer gol do meio campo e às vezes faz. É só lançamento. Só lançamento, só lançamento. pai, não sei o quê. Olha aqui, ó. Saudades de driblar o Claudio Miro. Claudio Miro tem uma situação com ele também do Grenal 2004, que ele é expulso, Isso, é. que dá aquela entrada minha, né? Só que ele deu a entrada e aí logo em seguida ele foi me pedir desculpa. Ah, Uma situação que é difícil acontecer, né? Sim. Quando o zagueiro ou alguém vem te dar uma entrada forte, ninguém vai lá te pedir desculpa. E eu lembro dessa situação que ele veio e me pediu Não desculpa. marcou nem a chegada. Amigos, negócio da nem parte. marcou a chegada dele. Mas marcou desculpa. desculpa. Educação, né? Bob, o cara apanha. A entrada não foi. Agora, a desculpa foi uma coisa. Quem é mais bonito de vocês dois? Pergunta o Henrique. Eu me acho. Eu me acho mais bonito. Porque o meu dente é mais juntinho, Então, então eu sou mais bonito. Vou acabar com isso, porque senão eu vou botar a parede. Então isso. Aí Já fica bota empate. isso. Faz isso aí que eles vão ver. Aí eu ganho. Olha, o cara perguntou aqui, ó, o Maico perguntou, é verdade que o Sobs não voltava pra marcar? Naquela época eu jogava com 2 atacantes, né? Então, dificilmente a gente voltava. O que Era os outro futebol. o que os treinadores pediam era para fechar no meio-campo. Fecha a linha de passe. Fecha a linha de Era passe. isso. Hoje o extremo tem que voltar até lá embaixo. Coitado de ser extrema. Eu, Não, hoje em dia o sinceramente, extremo, olha. Sinceramente, eu não sei como é que eu iria jogar Ia jogar meio nesse... tempo. meio tempo. O Diego é jogador dos 45 Tá, minutos. mas aí eu levanto uma questão aí. Se perdeu qualidade também, né? Sim, porque tu não tem mais força pra ir lá pra Se frente perdeu depois. qualidade. Enfrentamento hoje, o 1 para 1, não tem. Não, só se tu fizer, porque eu vejo alguns, tipo, São Paulo, assim, ele espeta os lateral e os caras mais ainda, entendeu? O É jogo que foi do no- Inter e Flamengo. Aqui. Exatamente. Exatamente, ele botou os dois. Os dois. Às vezes ele bota o Marinho com o pé trocado. Isso. Sim. Ele faz o É, Ayrton o Lucas vir Cebolinha pra e o- dentro e o Cebolinha junto, né? Sim. Tipo assim. Porque daí ele faz o quê? O lateral vai até aqui e esse cara vai até lá. Mas ele espeta os dois. Aí dá liberdade pros caras e dá liberdade de não voltar até a linha de muito fundo, campo, mano. né? muito É campo pra correr. 105 metros, olha, Muito não tem campo como pra correr tudo isso aí, tia. Não tem. Não, tá louco, velho. Mas, né, é que o futebol hoje moderno exige isso. Então, daqui a pouco quem não porque faz... fisicamente também, hoje em dia eu acho que tá pior que na época de vocês. Tá. Vamos aí, um jogo muito mais rápido, né? Rápido, mais forte. Mais forte E fisicamente. isso acaba igualando, né? Sim. Ou a parte técnica não fica tão assim. Olha aqui, ó. Qual foi o maior perna de pau que vocês jogaram junto? Não sei se dá pra falar. O Kevin. Deixa eu lembrar aqui. Dá pra falar também o cara bom e o cara ruim. Então, pronto. Um cara bom. Pô, eu gostava demais do Fernandão. Cara diferenciado, né? E aí entra dentro de campo e fora de campo. É muito inteligente pra jogar, leitura. Eu vi esses dias, passou, porque acho que foi aniversário do falecimento dele, né? Uhum. E mostraram alguns lances. Nossa, como ele jogava bola, velho. Não, demais. Boa, Era... uns golaços de bicicleta E fazendo aí gol, tu passa... velho. Eu tive um período aí com os caras em 2005, né? E aí era um nível muito alto. Era só tu dar opção. É o momento que, daqui a pouco, o menino que tá Vendo. começa a entender isso. Né? A entender o jogo de futebol, o posicionamento no campo. Te posicionou bem com os caras... Top, tu vai vai receber. voar. Vai voar. Então o Fernandão era um cara diferenciadíssimo. E o perna de pau não... Não é melhor não. Foi o chinesinho, né? É o Shangnon. Algum chinês lá. Não, e eu boto mais um craque, né? Que a gente teve a oportunidade de jogar. Neymar. Cara, era muito inteligente. Muito inteligente. Esse é o outro que entra naquela dos magrinhos que apanhavam e conseguiu se sustentava. manter, velho. Conseguiu. Se manter. E eu acho ele mais fenômeno porque ele rompeu o ligamento dos dois joelhos, velho. Ele continuou continuou no mesmo jogando, nível. velho. Continua a mesma E coisa. voltou no mesmo velho, nível. foi uma Copa Agora do lá na Mundo, praia, cara. no... Lá na praia, lá nós brincamos. Ele passou por baixo de mim do Bolívar, era eu e ele na zaga, não sei como ele apareceu. Na areia, alguém conseguindo girar. Na areia, velho.
Não, o cara é Dando outro bicicleta de nível. todo jeito. Verdade, cara. O Então, Nilmar também é um cara muito muito diferente. diferente. É, Mas concordo tem, com vocês. não, se for puxar, tem bastante. Ah, certamente. É, O bastante. Nilmar, quando a gente jogava juntos, o Nilmar ficava... Tá, vai tu lá pro lado do Muricy agora. Deixa eu jogar nesse lado aqui. Só pra não ouvir. Pra não ouvir. E até porque ele não tinha irmão gêmeo, porque senão tava ouvindo no banco ali o outro. Olha aqui, ó. Qual é a principal diferença do futebol de hoje pro futebol quando vocês começaram? Acho que falar um pouco. Não, a intensidade, a velocidade do jogo, né, era um jogo um pouco mais lento. Tu vê, o futebol foi evoluindo a cada momento, né? Pega lá no tempo do pai, era um jogo, Praticamente caminhando. né, bem de boa, tu pisava na bola, tu fazia o que tu queria. Né? Na nossa época, né, já não dava tanto tempo de ser tão cadenciado. Não tinha como. Né? Esquece. E hoje, esquece tu pisar na nega. Tu vai não pisar vai. na bola, os caras vão te engolir. Olha que o Jota da assessoria da base aqui tá mandando um oi, tudo bem. É lá da base do Inter aqui. O assessor, É, um o abraço. assessorzinho, um abraço aqui pra ele. Abraço, Tá mandando abraço, aqui, ó. Abraço. Eu tava confundindo com o Jota do nosso. né, Não. da Crax. Tem 2 Jota. Tem 2 Jota. Olha aqui, ó, deixa eu agradecer pra vocês. Então, em breve, teremos o primeiro dupla técnica na beira do campo. É isso, aí. essa é a ideia. Essa é a ideia. Cada Então, aí, quando o time for anunciar, a gente tá anunciando aí o Diogo como treinador. Né, o Diogo como treinador. Imagina essa novidade, se pega no... Cara, Vai saber. Não, mas por que não? Sensacional. Não, mas acho que um tem que assinar como técnico ou auxiliar, não tem como os dois ser Não, técnicos. assina o nome e sobrenome. Claro, o Diego. Diego Então, estamos Barcelos. aqui, professor. Estamos aqui. Duas cabeças pensantes é melhor que É uma. melhor que uma. Mas vocês se dão bem até nessa parte também. Sim, não, a gente discute. conversa. Complementam. Exato. Mas um de vocês é o que mais fala, assim? É que sim, o Diogo tem um perfil mais... Mas... É um 1%. Tu seria, entre aspas, o head, assim, o mais frente. O Red Mas que nem o Diego se pronuncia muito bem. Então a gente acaba Se complementando. se complementando, né? Como sempre, pelo jeito. E aí, né, tento respeitar, né, o momento que ele faz a convocação dele, daqui a pouco eu não falo nada e a mesma coisa, E vice-versa. pra não ficar, né, tão também... Sim, falante, tudo. Olha aqui, ó. Vou agradecer muito. Tá muito bom, meu. Muito bom. Pô, Espero faltou a que vocês tenham resenha do gostado. PSG, hein? Tá, mas fala, pelo amor de Deus. Tia. A resenha do PSG, isso... Não, quando vocês surgiram. É isso, vamos voltar rapidinho lá. Vai, Rebobina, né? vai. Não, me conta. Aí nós... Quase foi vendido, é isso? Nós, depois do título da Copa Nike, aí tivemos aí o Ronaldinho tava naquele período de, Claro, 2000, de 2001. saída pro PSG, e aí os caras fizeram a proposta pra nós também, Pros dois. os dois. E, pô, o Ronaldinho, naquele período ali, Tá louco. pô, já era o Ronaldinho, já né? era, E pra já nós era referência aqui, né? Do nosso lado, né? E daí, a gente balançou muito. Mas teve Se propostas reunimos do PSG? Proposta, com o nos pessoal do PSG. encontramos, e aí era pra morar no mesmo condomínio do Ronaldo, lá em Paris. E aí tu vê, aí falou mais alto o nosso desejo de vencer no profissional Dentro do Inter. Com 15 anos, Que né? cagada. Hoje estavam lá em Paris, chorando em Paris. Treinando a base do PSG. Com os caras, os árabes lá. Não sei nem quem é o dono lá hoje. Decidimos ficar. Né? Mas hoje, tu vê, hoje é totalmente diferente. Os guris, daqui a pouco, né, vão ter essa proposta, não vão nem pensar 2 vezes, né? Vão lá. Né? Nós éramos muito enraizados com o clube. Né? E daqui a pouco é isso que faz a gente ter essa identificação Sem Com o dúvida. clube, né? Mas, cara, essa proposta pouca gente soube. Eu não sabia disso aí. É, pouca gente. Pouca gente. foi um... Chegaram a se reunir com os caras do Sim, PSG. Foi uma Contra. proposta financeira, tudo. A ideia era levar o pai, a mãe, o nosso irmão mais velho. Aí eu dar um trabalho pro pai lá dentro do clube. Porra! Não, estrutura. E Mas certamente vocês iam dar alguma coisa lá, meu. Porque não era o mesmo PSG de agora, né? Não, mas Era um era... PSG que tava começando a crescer. É que o Ronaldinho transformou. O Ronaldinho deu uma erguida nos caras. O Ronaldinho transformou. E aí são vivências, escolhas, experiências de vida. Mas não se arrepende. Não, ok. não, Tudo tudo certo. certo, tudo certo. Nem pensa mais sobre isso. Não, bora pra outra resenha. Bora pro Fica Grenal na de... história só, não vamos pensar Ei, nisso. Grenalzinho de bombacha. E o Grenal de Bombacha, que em breve nós vamos estar lá. Vou pedir pro Rafa, se chegar esse corte aqui, ó,
O Rafa lá, como é que era o estado dele? É perto de Nova York lá. O nome... Tá, a gente quer ir lá para os Estados Unidos jogar bola. É isso que a gente quer. Nova Jersey. Nova Jersey, acho que é New lá Jersey. mesmo. Diego, Diogo e Diego. Agora vocês sabem quem é meu obrigado, tá? Duda, Tá muito satisfação. bom, velho. Adorei. Duda, Gostei muito. satisfação. Fiquei felizaço, porque o que vocês me infernizaram, velho. Puta, eu tinha ainda 20 anos naquela época. Bom, que nem você, né, meu? Eu sou 83. 83. Eu 2 anos a mais que vocês. Da Sim, geração, tô- da é, mesma da geração. geração. Não, eu lembro de tudo. Vocês eram uns infernos. Olha aqui, ó. Gostou da nossa resenha? Ah, deixa eu pedir pra vocês, então. A gente sempre, quando termina o assado, escolhe um pensamento, uma frase, sei lá, alguma coisa pra pessoal colocar nos comentários, pra mostrar que chegou até aqui. O que vocês gostariam que a rapaziada comentasse pra eu botasse lá? Alguma coisa pode ser referente ao que nós conversamos, alguma coisa assim de palavra, alguma coisa, Ah, pensamento. surpreendeu. Vai, tu que é bom. Tu que é bom, vai. Ah, O que vocês acham que dá pra nós pedir pra rapaziada pessoal comentar? falar. Comentado ainda naquele período, né? Quem mais acompanhou, né? Aquela transição do Inter ali de 2003 e fazer uma comparação com o clube hoje, né? Eu acho que seria interessante da gente ver o quanto mudou, né, o clube e ver quanto que o pessoal conhece aí mais pro pessoal do Internacional, né? Torcida. Então vou pedir pro pessoal comentar saudades do Mundial de Sub-15. Sub-15 e podemos botar a saudade do Mundial de 2006. 6. Então escreve aí, você chegou até o final, coloca aí, saudades do Mundial Sub-15 ou saudades do Mundial de 2006, que também faz parte da história do Inter. Ó, a gente tá indo embora, o assado fica por aqui com essa dupla maravilhosa, espero que vocês tenham gostado assim como eu gostei. E a gente volta numa próxima oportunidade. Tchau!